Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, piloto automático na área. Eu, Diego Ferreira, ao meu lado, Igor Mendes. E hoje estaremos aí com Alexandre da Auto GNV. Pensa numa aula de gás natural veicular. Hoje você vai estar aqui. O que você tem para falar aí, Igor, do homem? Vamos abrir, ele vai contar um pouquinho, a gente vai perguntar qual é a história dele, mas eu posso dizer que o objetivo do episódio de hoje é tirar aquelas dúvidas do GNV, um monte de coisa que enfiaram errado provavelmente na sua cabeça, mas você vai ver com quem sabe do assunto. Então, seja muito bem-vindo e, por favor, apresente-se para quem está nos assistindo, nos escutando. Eu que agradeço, galera que nos assiste, piloto automático, vocês que fizeram o convite, Igor, Diego. Bom, eu sou o Alexandre, moro aqui no Rio de Janeiro, já desde 2011. Sou paulistano. Vim para o Rio em 2011 por conta do GNV, mas a minha história no GNV começa em 99. Então, começo trabalhando numa empresa onde o GNV era testado para fábrica. Então, junto com a Volkswagen, com a Mercedes. E nesse projeto a gente trabalhava com Santana, original de fábrica. E ali eu comecei a aprender exatamente, já mexia com mecânica, né, diesel, ciclo Otto. E nesse tempo eu comecei a aprender com o GNV e fui desenvolvendo, fui conhecendo mais, fui me envolvendo com essa questão da montadora. E aí na montadora a gente aprendeu bastante, porque ali era um test crash de fixação, armazenamento, ancoragem do cilindro. Nós tínhamos posicionamento das peças, era a época ainda que se usava a terceira geração. Nós não tínhamos sistema de quinta, sexta, dual fuel, que é justamente o diesel gás. Então, a minha história começa ali, em 99, junto com a Silix Convergás, hoje só Convergás, está no mercado há 30 anos, gás natural desde 92. Então, eu aprendi muito ali, fui desenvolvendo, e hoje, depois de vir morar no Rio de Janeiro, tive uma história anterior a isso, né? Uma história que, uma parte triste, outra parte boa, porque eu, como trabalhei na fábrica da Lovato, na Itália, inclusive junto com o Henrique, hoje na Magnete Marelli, mas Henrique um oncinha. Um abraço para você, Henrique. Também tínhamos os Paulo Manhães, tínhamos o Leison, que era no Sul. Então eu era de São Paulo, o Henrique e o Paulo Manhães aqui do Rio, e juntos a gente cuidava do Brasil todo. E eu, em 2005, nós tivemos a oportunidade de ir algumas vezes para a Itália para fazer treinamentos, desenvolvimento de projetos novos. Lá nós descobrimos algumas coisas, muito interessante, eu e o Henrique, em particular, falando sobre o tema, sobre calibração de motor, que a gente pode falar um pouquinho mais à frente. Mas em 2005 até 2008 eu tive a oportunidade de ficar nessa empresa, conheci vários países, cuidei do projeto na Colômbia, projeto no Brasil todo, fiz laboratório de emissões com Magnete Marelli, com Delphi, fazia a FTP 75, então a gente aprovava o GNV em carros de fábrica. E nessa época, a Silix, a Lovato, foi vendido para a Landi Renzo, e aí acabou a operação da Lovato no Brasil, contou a sua equipe, diretoria, parou tudo isso, foi incorporada na Landi Renzo, no grupo. E eu voltei para a minha empresa em São Paulo, que ficava em Poá, ali na região Zona Leste de São Paulo, Alto Tietê. E eu tinha uma empresa ali. Então, em janeiro, eu saí da fábrica, da Lovato, comecei a investir na minha empresa. Da minha empresa, eu fiquei até final de maio. Em dia 3 de junho, uma empresa que tinha do lado pegou fogo, queimou a minha. Aí zerou minha conta, eu fiquei no negativo de 200 mil. Nossa. E aí eu não tinha muito o que fazer, né? Um cara que estava construindo a vida, eu sou de origem de família simples. Antes de tu entrar no GNV, tu já tinha contato com o carro? Já. Na verdade, o meu contato com o carro começou não bem no carro, mas no caminhão, né? No ciclo diesel. Meu pai caminhoneiro, e aí eu... Andou muito de bolé? Muito de bolé, viajei muito com meu pai. Meu pai depois começou a trabalhar só na região de São Paulo. Eu estudei em escola pública, aos 17 eu entrei na faculdade da UMC em Mogi das Cruzes, em engenharia mecânica. Aí comecei a fazer engenharia mecânica, aos 18 para 19 anos, um ano e pouco de faculdade. Eu desisti da faculdade para ser caminhoneiro. Caraca. Eu parei a faculdade, um sonho. erro porque naquela época a gente de família simples teve uma oportunidade de ganhar um bom dinheiro com o caminhão. Eu aprendi a dirigir com caminhão, quer dizer, aprendi a dirigir aos 15 anos com o caminhão.
Era um Mercedes 1113 trucado, queixo duro. Então eu comecei a desenvolver minha direção ali. Volantão. No volantão. Aí, tanto que o nosso aqui é um bate-papo, eu posso falar, né? O nosso jeito de sair e ir para a rua com a galera, passear, era todo mundo de carro, na época, né? Tínhamos o Fusca, todo trabalhado, tínhamos a Paraty, o Voyage, os Opalas. Eram carros que nós não tínhamos radar, não tínhamos quebra-mola, não tínhamos nada. Dava para fazer, e os amigos iam de carro e eu ia de 1113 trucado, lisinho, tudo arrumadinho, chassi escovado, pneuzinho preto, brilhando, e a galera toda encostava de carro e a gente de 1113. Então a minha experiência começa aí com caminhão. E aí depois meu pai trabalha na questão de manutenção do caminhão, aí era um cabeçote, aí era um freio, tinha que tirar o rodeiro, tinha que trocar a embreagem, a gente fazia no quintal da casa. E aí foi onde que eu comecei. Auxiliar de mecânico caminhoneiro. Isso você tinha quantos anos? Ali eu já tinha uns 16, 17 anos. Caraca, que maneiro. E aí, com os 18, eu tive o contato direto em trabalhar com o caminhão. Fiquei uns 5 anos trabalhando com esse caminhão. Ganhei um bom dinheiro na época. Viajava para longe? Não, a gente fazia São Paulo e Grande São Paulo. Entendi. O máximo era Minas, um lugar mais perto. Vinha para o Rio, muito pouco. Mas era essa região, porque a gente trabalhava numa fábrica chamada Minecraft. Fazia papel higiênico. E o mais engraçado dessa fábrica é que ela era conhecida pelo papel Primavera. Sim. Que era um papel vermelho. Que a galera reclamava demais. Era vermelho? Era vermelho. Até hoje eu acho que tem essa marca Primavera. Primavera, tem, mas hoje de uma... Não é mais vermelho. Não é mais vermelho. Era um negócio... Bom, eu vou fazer 50 anos dia 19 agora. Então, aí nessa fase a gente era muito conhecido, mas a inflação naquela época rodava muito, muito rápido, né? Então, cada dia comprava um caminhão de uma carga, no outro dia comprava outra, vendia 12% mais caro e era uma loucura. Então a gente vendia muito atacadão, os grandes mercados de São Paulo. Sim. E eu entreguei por muito tempo ali. Depois que eu decidi parar de motorista, eu falei, bom, eu vou virar mecânico. Um modo de dizer, né? Não vou sair de perto. Todos os problemas na pele, vou ser mecânico agora, né? Aí e tu queria ser mecânico de caminhão? De carro. De carro. Aí eu e um amigo que é mecânico já desde os 11 anos de idade, ele na época tinha uns 20 e pouco, eu também, eu decidi fazer uma sociedade com ele. A gente pegou um terreno, alugou o terreno, abrimos o chão, começamos a fazer as valas, a fundação, levantamos as paredes, eu fiz a elétrica, soldamos as treliças de telhado, fizemos na frente da casa da minha mãe. Aí construímos a primeira empresa nossa desde o zero. E aí os dois começando. Só que aí eu não conhecia muito de carro naquela época, no sentido de mecânica. E ele era o cara da mecânica. Então, não foi uma sociedade muito feliz. Depois de um tempo, a gente encerrou, eu fui para uma outra oficina, tentei uma outra sociedade, não gostei, aí parei. Falei, eu não vou ficar mais com esse negócio de oficina, que isso dá muito trabalho. Essa foi a primeira faculdade que você se formou? É a primeira faculdade que eu me formei. Foi a gestão que dá certo e a gestão que dá errado, né? E saber um pouco mais de carro, o contato mesmo, né? Suspensão e tal. Então, aí eu falei, vou parar com isso, vou voltar para motorista de caminhão. Aí comecei a trabalhar com caminhão de novo. E aí voltei para o caminhão, depois de um tempo, falei, caminhão não dá certo, cara, preciso trabalhar em oficina. Aí a minha esposa trabalhava numa grande empresa em São Paulo, de uma empreiteira. Aí ela pediu serviço pro patrão dela. E eu, desempregado, já sem dinheiro, duro, morando de favor na casa da mãe, de família simples. Então aí eu falei, bom, tá tranquilo. Aí eles arrumaram um serviço para mim em São Paulo em 99. Aí foi que eu comecei no gás natural. Só que eu já fui para lá. Um detalhe importante eu fui atrás da injeção eletrônica. Nós estávamos transicionando na época do carburador para injeção. E aí eu fui fazer curso de injeção, com aulas do Senai, professores do Senai. E aí eu comecei ali no gás. Comecei varrendo o chão de oficina, como ajudante. Eu não estava numa situação, não tinha um currículo expert. Ele falou, olha, eu posso te contratar, mas você vai ajudar. Você ser ajudante, tudo bem. Então, tudo que era serviço ruim, caía para você. Eu que fazia. Normal para todo ajudante. Todo ajudante. Então, sem dizer as piadas, né? Quantas ferramentas para desempenar? Desentupir fio, aquelas coisas de... Pega lá a ferramenta para desempenar centelha de fusca. Isso aí.
E foi muito interessante, porque nessa fase eu fui com algum conhecimento em injeção eletrônica. Né? Aí os vídeos que eu assisti eram muito das 7 vídeos. Eu comprava todo o material das 7 vídeos. Então tinha esquema elétrico, tinha diagramas, tinha série de coisas. E nesse momento eu fui com uma certa expertise, vamos dizer assim, na parte da injeção. E aí eu vi uma falha que tinha na empresa. A falha era, todo carro que botava gás e dava problema, ia para um mecânico parceiro deles. E aí esse mecânico levava uma boa grana para resolver um problema de luz de injeção, problema de um carro falhando. Eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, vamos resolver esse problema. Falei para um dos sócios, que era o Daniel Bermudo, que até mora no Rio de Janeiro hoje também. Eu falei, vamos fazer vamos resolver esse problema. Ele falou, cara, dá até para resolver, mas não dá para resolver dentro do horário comercial, porque a gente fazia manutenção para Elma Chips, passou a usar Cruz, fazia grandes frotas, Telsul em São Paulo, trabalhávamos com a Comgás, que é a distribuidora de gás. Então tínhamos muito carro para fazer. Aí ele falou, vamos ficar. Aí eu comecei a ficar com ele até mais tarde. Aí encerrava, né, o expediente às 6, a gente ficava até às 10h30, na Barra Funda. Aí eu morava em Ferraz de Vasconcelos, tinha que pegar um metrô, fazer baldeação, pegar um trem, fazer a baldeação do trem e depois pegar um ônibus. E muitas vezes eu saía tão cansado de ir lá que, na verdade, eu dormia no metrô, batia e voltava e não tinha mais metrô para voltar. Era um negócio... E aí foi que eu comecei a desenvolver, ele gostou, a gente começou a achar defeito, começamos a resolver, ele começou a economizar e eu comecei a me destacar na oficina. Em 6 meses eu já era chefe de oficina. Aí eu já cuidava dessa área de injeção eletrônica, que era o que mais importava no momento, depois da instalação do gás para eles. E aí eu comecei a fazer isso. Depois a pessoa que é o meu patrão foi na época o Antônio Bermudo, um cara que é o dono da Convergás hoje, quer dizer, sempre foi. Ele conseguiu outras empresas e eu comecei a gerenciar empresas junto com ele. Então a gente cuidava das outras unidades, dando assistência técnica. E nessa época, em 2005, foi que eu fui contratado por essa empresa italiana. Então a minha história na mecânica ela veio acontecendo no caminho. Primeiro, ajudante do pai. É embrionário isso, né, cara? Veio ajudante do pai, que fazia algumas coisas, a gente tirava cabeçote, trocava pistão, as coisas simples da mecânica diesel. E também não tinha tanta tecnologia, era uma bomba injetora, tirava, mandava para o bombista, mandava fazer, voltava, instalava um bico, bomba, fazia isso. Então foi aí que eu comecei a conhecer mais de mecânica e um pouco dessa história assim, de formação foi isso, né? Legal. Na parte do gás. E aí, hoje, tu tá lá na Auto GNV, um canal no YouTube, com uma oficina, com um podcast. Com podcast. Isso aí. Pode falar o nome do podcast? Claro, fica à vontade, a galera segue lá, galera. Nós estamos com um podcast Combustão, chama Combustão PDC. Então, o que acontece? Aqui no Rio de Janeiro, na história de 2008, na minha vida, lá em São Paulo, que a empresa pegou fogo, eu não fui ressarcido em nada, o seguro teve uma falha gerencial do banco, e aí não foi coberto, aí entra com o processo, aquela situação toda. Mas nessa fase eu investi tudo que eu tinha para a própria empresa funcionar. Como eu perdi a empresa, eu comecei na situação de ter que vir para o Rio de Janeiro, e depois de 2 anos, e começar a minha vida de novo. E aí aqui eu comecei com uma ajudante de novo, né? Um técnico, mas com uma oficina normal. E aí comecei lá no Bruno, ali na Avenida Brasil, na Italian Gas. Fiquei com ele lá, nós tínhamos um Dino, fazíamos testes lá. E ali começou a história do gás e eu percebi uma falha no Rio de Janeiro. A falha do Rio de Janeiro era que em 2011 a galera não conhecia o sistema de 5ª geração. Os nossos, né, quem nos assiste, tanto o reparador quanto os entusiastas, né, de carro, como clientes, existem gerações no kit gás. E aí eu percebi, vindo para o Rio de Janeiro, que desde 2005 eu já trabalhava com kit sistema sequencial de 5ª geração, que tinha um módulo eletrônico que conversava com a injeção eletrônica, bem simplesinho para a gente entender, conversava com a injeção eletrônica e produzia a quantidade de gás para injetar no motor de forma sequencial, de acordo para cada cilindro, a medida certa. Agora, deixa eu só para aproveitar para contextualizar que a gente está falando da 5ª geração. Sim, então, até chegar na 5ª geração... Quando e como foi a primeira, né? Exatamente. A primeira geração a gente nem cita muito porque fica muito parecida a primeira e a segunda. A segunda geração era um redutor.
existe uma válvula redutora de pressão, para falar de kit gás. A válvula redutora eu pego 200 quilos, pode chamar, hoje se fala em bar, mas para ficar fácil o entendimento, vamos falar em quilo. Então, 200 quilos de pressão que está dentro de um cilindro, né? E essa pressão é enviada através de uma tubulação de aço para o redutor, que nós chamamos de redutor de pressão. Então, essa válvula redutora, ela vai reduzir 200 para 700 gramas de gás para o motor. E esse é um redutor de 3 estágios. O redutor de 3 estágios, ele acompanha o primeiro estágio para reduzir de 7, 8 para 8 bar de pressão, depois para uns 3, 4, depois para 1 quilo ou um pouquinho menos. Então, de acordo com a necessidade. E de que forma que ele entra no motor? De forma aspirada. É igual ao carburador. Nós costumamos dizer que o sistema de terceira geração é um carburador de gás. Por que carburador de gás? Porque ele não tem um componente eletrônico que faz a compensação através de uma sonda lambda, que é o nariz do carro no escapamento. É tipo um abre e fecha do borboleta lá. Então ele estaria um motor de passo, um atuador eletrônico, que faria abertura de enriquecer e empobrecer a mistura, né? Que nós chamamos de mistura rica, excesso de combustível, pobre, falta de combustível. Então, nesse momento, o redutor ele é chamado de... Essa composição é chamada de segunda geração. O terceira vem com um regulador eletrônico. Então, vamos controlar a mistura de combustível através do sistema de injeção eletrônica dos carros. E aí começa, então, a pegar o sinal da sonda lambda, que vai para o motor. E a sonda, muita gente, às vezes, até se confunde com isso, porque acha que a sonda lê os gases do escapamento. Na verdade, a sonda lê o oxigênio que passa por ela. Então, ela separa o oxigênio, né? Ela tem a forma de absorver o oxigênio. E aí ela vê se tem a quantidade de acordo com cada sonda de um jeito, obviamente, não vamos entrar nesse detalhe técnico, mas ela pega da referência que ela tem, seja externa ou interna da sonda, e vai dizer se a mistura está com muito combustível ou pouco combustível queimado. Então, essa chamamos de lambda 1. Então, o motor eletrônico, que é esse atuador, ele vem para a terceira geração para atingir a emissão de gases e controlar melhor a economia. Gerar economia e emissão de gases. Só que a nossa sonda era uma sonda on-off. É uma sonda que só rico e pobre. E aí, aquela sonda, com o tempo... Ela não tinha uma graduação, né? Ela tem até a sua frequência e amplitude, né? Ela tem isso, mas ela vinha com o objetivo de monitorar, mas uma sonda ok, uma sonda boa. Quando a sonda começava a envelhecer, degradar, a curva de rico e pobre da sonda, que é a sua frequência e a sua amplitude, ela começava a diminuir. E ficava a amplitude, ao invés de no mínimo 100 a 900 milivolts, ela fazia de 200 a 800. Mudava a referência. Sim. E a frequência, ao invés de ser 1 Hz, passava a ser 2, 3 Hz, que a sonda ficava lenta. E aí o motor de passo não respondia. E começou a dar problema. Em São Paulo, no Sul, no Nordeste, isso funcionou. Por causa da equipe técnica da região e a qualificação das próprias oficinas. E aí a galera bateu firme para manter a tecnologia funcionando. Essa tecnologia veio para o Rio de Janeiro, que é a terceira geração. Aí chegou no Rio, foi abortado. Tem uma grande empresa do Rio que nem existe mais, que entrou com uma liminar junto ao governo para não entrar a terceira geração, que é o motor eletrônico. E qual era a lógica? O que eles alegavam? A capacidade técnica da galera não era boa do gás. Então ele entrou para proteger porque ele não sistema. tinha capacidade para trabalhar em cima daquilo. Não, e uma crença assim que eu percebo, muita gente fala assim, o gás funciona muito melhor em carro carburado que o carro injeção eletrônica. Por que isso é verdade ou por que existe essa crença? Então, o gás natural, aí nós temos que falar da sua tecnologia embarcada nos veículos e o tipo de sistema que se usa. Quando as pessoas falam isso, normalmente estão se baseando num redutor de segunda geração, um kit de segunda. Por quê? Quando você passa um carro a gás de injeção atual, vamos falar de carro 2021, 2022, eu pego esses veículos de ciclo Otto com motor com injeção multiponto, sem ser injeção direta, esses veículos, eu coloco uma terceira geração e jogo um fluxo de gás, uma vazão contínua por um parafuso. Eu pego toda a tecnologia da injeção, que existe várias, e jogo fora. E faço aquele carro virar carburado.
Então, quando ele está na injeção, ele é um carro de tecnologia avançada. Entendi. Quando ele está no gás, ele é uma terceira geração. Tipo, ele passa por Ele é fora, ele Passa corta. por carburador. Então, Entendi. quando o pessoal deve usar essa fala, deve ser nesse sentido. Por quê? Quando eu acelero e solto um carro, todos aqueles que dirigem, que, né, tem a performance do carro, que tem um pouco mais de sensibilidade, vai perceber que quando gera uma falha no motor, você sente um engasgo no motor. E às vezes até em marcha lenta. Na injeção eletrônica, em relação à injeção eletrônica do gás, elas têm que se conversar e ser sincronizadas. Sim, Tem que ter a sua sinergia e tem que funcionar junto. entendi. Então eu pego aqui o que produziu e a diferença é quem que me fornece informação para eu fazer um quinta geração funcionar? O bico injetor. O sinal final do bico injetor. Então o resultado de toda a combustão, de todo o trabalho, de toda a tecnologia do carro, qual é o resultado final? O quanto eu boto de combustível no motor. Entendi. Então o poder de queima está relacionado à bobina, outras coisas, o combustível que está sendo aplicado, porém o resultado final é quanto tempo o injetor vai ficar aberto para injetar X gramas de combustível. Entendi. Só que eu pego esse valor e levo para uma injeção eletrônica de gás. Só que quando eu levo isso, eu estou pegando esse fator, esse valor, e jogando dentro de um computadorzinho lá do gás, que é a injeção eletrônica do gás, usando isso como fator de cálculo matemático, uma fórmula K que nós chamamos, que vai pegar diversos pontos e vai produzir o quanto eu devo injetar de gás. Só que não é só, pego a informação e injeto a mesma quantidade que é necessário para o gás em função do valor energético que o motor precisa. Mas nesse momento eu tenho outras estratégias que nós chamamos de cut-off, extra injeção. Nós vamos falar de redução e aceleração instantânea. E aí começam a se surgir os problemas no quinta geração. Porque quando você tira o pé e põe para você fazer uma ultrapassagem, você dá um tudo. Dá uma cabeçada. Aí chama de cabeçada, 2 tempos, soquinho. Esse 2 tempos tá por quê? Porque eu preciso pegar tudo que a injeção está fazendo e jogar para o gás. E o gás tem que fazer exatamente a mesma coisa. É como se fosse o delay ali da tua pisada do E pé o delay, Pra ele informação processar, né? É uma formação processada antecipada, para que no mesmo tempo da injeção Entendi. da gasolina chegue. Então existe uma sobreposição Prevê de e tempo. prepara, né? Prevê e Isso prepara. aí. Só que o terceiro não precisa nada disso. Tem um parafuso lá que joga por formigamento ou saturação, que a gente fala. Joga lá dentro do motor. Não tem controle de injeção, não tem controle de cut-off, não tem controle de nada. Simplesmente a borboleta fechou, não entra gás. Ou entra num valor bem pequeno. Ou se está acelerando, vai entrar o gás. A que o ar modulação é precisa. direta do pedal, né? É isso aí. Então, pelo que tu tá falando aí, a atualização das gerações, eu acho que agora já tá em 10ª geração, é isso? Não, hoje a gente pode chamar de 6ª geração, caminhando para a 7ª, que é um projeto para o Corolla, 2 Pra injeções. 7ª. Então, geralmente, a alma continua. O que muda é a qualidade da informação que vai passar para a injeção do carro? É isso? Vamos lá. Nós, quando a gente fala do 3ª geração, que entrou o motor de passo, depois dele não vai ter o 4ª, porque o 4ª era distribuição por vácuo. O motor aspirava um cilindro, o motor ele tem a sua admissão e cada cilindro. Então ele vai admitir de acordo com a necessidade. Então esse 4ª geração nasceu e morreu. Já nasceu morto. Nasceu morto. Aí ele entrou direto para o 5º. Aí entra o sistema de 5ª geração em 2005, que a gente coloca no Brasil. Inclusive o Henrique da Amarelli teve junto com o nosso projeto e fizemos parte da mesma equipe. Então, nesse processo, entra a 5ª geração. O que é o 5ª geração? Nós não temos no veículo uma bomba de combustível. Sim. A bomba de combustível é que manda combustível para frente de acordo com o regulador de pressão e tantas outras coisas que a gente já conhece. O cilindro é o armazenamento, é o tanque do carro. É o tanque do gás, né? Falando básico e simples. Depois vai para o redutor de pressão, para a válvula redutora, para trazer aquilo no 5ª geração para uma pressão de 1,8 a 2 bar de pressão. Então ele reduz de 200 para 1,8. Por quê? Porque ele precisa romper e injetar. E a gente chama também, alguns chamam carinhosamente de injeção positiva, porque é uma injeção acima da pressão interna do motor. Então, nesse momento, ele vai para o 5ª geração selecionando 4 injetores numa única flauta ou rail. Então, ele tem 4 injetores controlados eletronicamente por cada um.
Então, essa evolução, ele sai de um redutor de 3 estágios para um redutor de 2 estágios. Entendi. Por que de 3? Porque de acordo com você pisa, o motor tem uma aspiração maior e aí aumenta o volume. Uhum. E aí entra a quantidade de gás determinada pelo parafuso. Já no quinta geração, eu tenho uma pressão contínua na mangueira, que vai ser injetada de acordo com o pulso elétrico que vem do módulo do carro para o módulo do gás para injetar e abrir o sistema de injeção cilindro por cilindro. Sim. E aí entra conhecimento técnico, que é o que a gente tem uma carência, infelizmente, enorme. Isso que eu queria te perguntar, porque assim, os saltos de geração, até pelo que você fala, você vê que tem que ter um entendimento técnico muito profundo. Porque tem que entender todos os sistemas ativos e como o gás se adapta a eles. Sim. Como é que está assim, a formação, a capacidade de mão de obra de instalação hoje com as tecnologias que a gente tem disponíveis? Só escolher, só para fechar, basta escolher a geração que tem certeza que vai escolher o produto certo para o carro, ou a oficina é um ponto mais do que importante? Então, o que deveria ser? O cliente, ele não é obrigado a saber que tipo de kit entra no carro dele. Isso é uma especialização da convertedora, que a gente chama até de instaladora, porque nós não convertemos 100%. A gente só insere mais um combustível. Então, é uma instalação de kit gás. E aí fica com 3 combustíveis. O que ocorre? A instaladora, ela deveria, como nós fazemos na AutoGNV, e algumas outras no estado do Rio de Janeiro faz, ela dizer o seguinte: qual o seu veículo, o ano dele, porque a instaladora tem que saber a tecnologia que precisa para o carro dele. Sim. Mas isso é muito simples de resolver, por quê? Todos os veículos de 2008, no máximo 10, tá? Vamos considerar de 10 para cima. Todos os veículos de 2010 para cima deveriam ter, por conta da a injeção, a tecnologia OBD-BR, que é o protocolo, ele deveria usar o sistema de quinta. Mas por conta lá de trás que eu comentei sobre a questão do Rio de Janeiro ter abortado a terceira geração, Sim. ele não cresceu na tecnologia. Ficou uma herança aí. Ficou um buraco enorme em conhecimento. Por quê? O terceira era a fase que você deveria saber para usar a ideia para o quinto. É tipo como se fosse o módulo 1 e o 2, né? E você já vai para o 3. Pulou o 2, foi direto Na faculdade pro 3. acontece isso às vezes, Sim. né? A pessoa entra lá no segundo período. Depois tem que... Só que, para quem tem dinâmica, vai, né? Vai, mas nem todos vão conseguir. E aí, o que aconteceu? O volume de instalação aumentou absurdamente. Esse volume de instalação aumentando absurdamente precisava do quê? Mão de obra. E aonde a gente arruma mão de obra? Não tinha. Os mecânicos já tinham oficina. Sim. O cara abriu uma instaladora. O mecânico não vai sair da oficina dele para ir para a instaladora. Sim. Vamos pegar quem está na rua. Aí pegou o amigo que está desempregado, pegou o cara que trabalhava com ajudante geral, o cara que trabalhava com, sei lá, na Conlurb, em todos os níveis aonde tinha ajudante, eles foram e pegaram os ajudantes para trabalhar com isso. E aí entraram com isso, só que tinha um detalhe: não tinha quem treinava eles. Porque as fábricas só nós podíamos resumir em 3: Lovato, BRC e Lande Renzo. Entendi. Essas eram as 3 maiores do mundo. A fábrica não deu esse aparato. Os italianos olhavam para a gente como índio. Entendi. Esses caras não sabem nem o que é gás natural. Infelizmente, algumas coisas acontecem e são verdade e não é bom, mas em muito tempo, o que não servia mais para a Europa, mandava para o Brasil. Então, vamos vender lá. Entendi. Só que não é que está errado. O que faltou foi a capacitação técnica. Qualificação mesmo. A qualificação ela não era só da fábrica. Ela tinha que ser do proprietário da empresa, em qualificar a sua mão de obra. Quando você tem uma oficina, o que você faz? Você vai deixar o teu mecânico, entrou, não faz mais nada? Você não vai dar um treinamento, uma capacitação, uma instrução? Isso eu acho uma coisa interessante no mercado de oficina de GNV, é que eu vejo quem tem sucesso, o dono ainda é o melhor
funcionário. Infelizmente é Não isso. é? Eu sempre vejo isso, cara. Pô, eu tenho um amigo meu, o Bruno, cara. Porra, o Bruno é 2001, não sei se tu conhece. Bruno é parceiro meu. Porra, Bruno é gente boníssima. Inclusive, ele vai vir aqui. Ele viria numa semana passada, retrasada, mas ele tá de mudança. Ele é foi meu cliente, a gente virou amigo lá em Teresópolis. Eu tenho uma loja exatamente de frente a dele. Agora tá no Rio também. Agora ele tá descendo, E aí a gente tá conversando com ele e eu vejo muito isso nele. Que ele é um cara, porra, visionário, ele gosta, ele trabalha, ele é técnico, ele vive aquilo ali. Mas eu vejo que ele ainda é travado por ter mais, porque o negócio ainda é muito dependente dele. Exemplo disso é a Alto GNV não crescer no mercado do Rio de Janeiro. Porque eu tentei uma empresa, em pandemia, peguei uma empresa em Pelares, empresa até boa e grande, próximo ali do shopping, e eu comecei a empresa, em 6 meses eu parei. Eu falei, não dá. Por mais que eu seja técnico, eu não vou estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu vejo essa dor nele lá. Você precisaria se clonar, né? E assim, precisaria, o clonar seria um termo legal, mas a verdade é que a gente precisaria de pessoas com sangue no olho. Exato. Que cai para dentro e quer aprender. Para resolver problema, né? Para resolver problema. Eu, por exemplo, quando eu falo da minha história, são 23 anos no gás. Eu resolvi muitos problemas por telefone, presencial, viajei o Brasil todo. A gente ia para a Colômbia, para a Argentina, para a Itália. Só que assim, eu não tinha horário. Eu não cobrava hora extra do patrão. Eu queria aprender. Para mim, aquele momento não era o meu... Era a tua faculdade. Era a minha faculdade. E aí eu precisava saber. Então hoje, dentro do mercado, eu construí isso. O Alexandre Alto GNV conhece todas as grandes fábricas. Então, eu tenho contato com todas elas. E hoje mesmo, agora de manhã, eu saí de uma reunião com a fábrica da Land Renzo aqui no Brasil. Para um novo projeto. Para a gente montar a parceria e fazer o projeto. Porque a Alto GNV ela não é uma oficina voltada só a ficar dentro do espaço em Curicica, onde nós estamos. A Alto GNV ela é aberta a dar treinamento, ela é aberta a gerar informação, a ajudar os parceiros. Então, olha que coisa, eu diria, até peço perdão para quem está nos assistindo. É até ridículo de falar, mas as oficinas de gás mandam os carros para a gente. Não é só as oficinas mecânicas. Quando chega num ponto que dali não dá conta. Vai para lá. Não dá conta. Às vezes até de volume também, tu acha? Tudo. Como é que é o teu tamanho hoje? Hoje, hoje o meu espaço físico, vamos dizer assim, espaço físico eu sou pequeno, porque eu tenho lá 180 metros quadrados. E a minha oficina passa uma média de entre 200 e 300 veículos por mês. Então tá o tempo todo agendado. 200 a 300, Mas a gente já chegou, como na frota da Unidas, que a gente converteu, para um projeto Unidas, Uber e Mate, que é um dos fabricantes, o maior fabricante de cilindro do Brasil. Abraço, Matuí, se estiver nos assistindo. Matuí é o diretor da empresa. E nós fizemos uma parceria, inclusive, com a Mate, da primeira oficina homologada na Mate, assim, uma oficina modelo do Brasil. Então, nós investimos, a Mate, particularmente, investiu pesado dentro da minha oficina, modelou ela toda para o projeto da Mate, tivemos o Sindirepa lá, galera da engenharia, fomos todos lá, fizemos até uma inauguração, está no nosso canal lá. E aí nós somos pequenos em tamanho, mas grande de passagem, e eu não aumento hoje, porque se eu aumentar eu não dou conta. A nossa agenda ela é feita sempre para 3, 4, 5 dias para frente. Então, a minha agenda eu coloco 8 veículos por dia, mas acaba mexendo com 15. Mas o cliente ele agenda para 2, 3 dias, 4 dias, 5 dias. E nós temos isso tudo bem controlado, um processo muito bom. A manutenção é feita até 300 mil km, para os clientes que rodam bastante. E depois se repete algumas coisas, mas são assim, o nosso tamanho é esse. Só que eu estou ligado a vários projetos, né? Por exemplo, eu estou fazendo um projeto para uma pessoa dentro da UFRJ, que é um motor estacionário, um motor MWM, 3 cilindros, para rodar com o gás da madeira. Então, ele recolhe o gás a madeira da Conlurb no Rio de Janeiro, aí leva para o gaseificador que ele tem, o Paulo Roberto, que é lá da UFRJ, aí ele tira o gás, tira a umidade do gás
e gera para a gente queimar. E nós estamos fazendo isso nesse motor para gerar energia. Porra, Teremos novidades. Tem muita novidade aí vindo. Eu queria até que tu falasse isso, cara. Que, porra, tu tem projeto pra caramba aí que tu encabeçou e que tu fez. Até pro pessoal entender um pouco a história do GNV, né, cara? Sim. Assim, a gente tá aqui no Rio, e como é sabido e tu mais do que ninguém, a gente tava até conversando aqui um pouquinho antes, a maior frota de GNV tá aqui, né? Tá aqui. Então, eu queria duas coisas. A gente falar um pouco desses projetos, mas eu queria também... Eu senti essa dificuldade de aqui no Rio ter fechado uma porta para uma geração e a gente ter meio perdido o tempo quando você fala que a gente pulou um módulo. Em outros estados não tiveram esses problemas? Não. Assim, tu vê assim, se o carioca sair hoje para ir frequentar um outro estado, ele volta enriquecido dessa técnica do GNV? E muitos fazem isso. Uhum. Os que têm... que buscam isso, por exemplo, são pessoas que vão para outros estados ou que convocam as fábricas ou os distribuidores que geram treinamentos. Então, ele vai tirar uma pessoa lá do sul do país e vai trazer para o Rio de Janeiro para gerar um treinamento. Ou a empresa libera. Mas é um grande erro, e isso é importante que você está falando, é um grande erro do gestor da empresa achar que tirar o funcionário dele e mandar 2, 3 dias para um lugar vai resolver. É custo, não pode, não tem o tempo, não dá para tirar o cara. Nunca é investimento, é sempre despesa, né? Sempre prejuízo. Sim. Por exemplo, eu saí de uma grande empresa do Rio de Janeiro por um detalhe muito parecido com isso. Então, abri mão de um bom salário lá, e que seria um bom salário hoje também. E esse bom salário eu saí por conta disso, porque eu estava há 2 anos nessa empresa, estava atrofiando. Eu fui nessa fase minha de sair de São Paulo e ir para o Rio e reerguer minha estrutura aqui. Eu fui trabalhar em 2 empresas e uma delas eu já estava sem conhecimento técnico. E eu, por ser um cara sempre envolvido com as fábricas, isso já estava me deixando agoniado. Pô, engraçado. Quantos carros nós temos mais ou menos homologados no Rio de Janeiro? GNV? Não, no Brasil. Então, homologado nós temos 2.600.000. E quanto disso está no Rio? 1.600.000. Porra, então a gente tem, sei lá, 65%, 70% dos carros estão aqui. Tu acha que isso é um pouco assim, essa quantidade a ser... como é que fala? Mas veículos rodando tá muito mais, tá? Não, sim. Mas não, eu quero dizer assim, que eu, não consigo entender muito isso. O que eu imagino, cara? Pô, se eu frito batata, se eu frito batata uma vez por dia, porra, eu vou demorar, sei lá, 10 meses para fritar a batata do jeito que tem que ser. Se eu frito batata 10 vezes por dia... Eu acho que 1 mês eu vou aprender, porque eu acho que meio que a quantidade, né, cara? A gente pensa, porra, a gente fabrica pneu, por exemplo. Porra, a gente vê que quanto mais tempo o cara tá fazendo aquela regradinha dele ali, Sim. com mais facilidade que ele tem de fazer, o único problema é ele entrar num piloto automático e não perceber o que ele tá fazendo, né? O cara já fica meio no automático e não tá prestando tanta atenção. Sim. Mas eu acho que a quantidade de vezes. E será que nesse caso, essa quantidade de carros que tiveram que instalar e esse mercado tão aquecido tirou um pouco de tempo do cara estudar e quem está em outro lugar fazendo menos faz melhor? É isso aí. É isso? É exatamente isso. O gestor da empresa ele deveria pensar em vários aspectos importantes nos seus pilares que determinam a empresa, que é o seu financeiro, sua compra, sua venda e a sua área técnica. Sim. Então, são básicos. A pessoa procura comprar o menor preço. Ok, está negociando, vai querer o menor preço. Mas nós não podemos ter iPhone por preço de Samsung. Né? Por Android, né? Vamos falar iOS por Android. Não temos poder, não dá para fazer a mesma coisa. Sim. Só que aí o gestor da oficina fala, eu preciso comprar, porque eu estou vendendo bastante. Aí ele diminui a qualidade do produto. E aí entra outro aspecto técnico que eu posso compartilhar. Diminui a qualidade do produto. Só que diminui a qualidade do produto e ele vende bastante, porque ele diminuiu o preço, repassou isso para o cliente final. E aí essa empresa faz 20, 30 carros por dia de instalação. Só que o cara nem respira, meu irmão. O cara nem respira. E é muita coisa. Só que ele comprou um produto mais barato, instalou, aumentou o volume, porque o preço é melhor agora, competitivo. Baixou o preço, aumentou a demanda. Sobrou menos tempo para o cliente. Só que veio com um produto de baixa qualidade,
veio os problemas técnicos. Vai voltar Entendi. tudo. Começa a dar o retorno. Então o problema não é só mão de obra, inclusive equipamento também. Principalmente equipamento. equipamento. Porque se hoje nós temos esse pulo que deu de tecnologia, por exemplo, o quinta geração precisa... Quem que pode mexer no quinta geração? A exemplo, até para os amigos reparadores. Quem pode mexer? Quem é técnico? Sim. Quem trabalha com injeção eletrônica. É. Quem sabe o que é um motor de combustão interna. Que sabe o que é um pistão, uma válvula, um cabeçote, um bico injetor, coisa simples, uma sonda lambda, um catalisador. Então tem gente instalando gás que não sabe montar um motor? Tem? É uma pergunta bem provocativa aí, mas eu vou dizer para você que no mercado, se quer que seja sincero, no mercado não precisa falar do Rio, mais não, de a nível 70%. Brasil. É mesmo? Trocador de peça. No Rio, tá? Sim. Mais de 70% no Rio. Nos outros estados você pode considerar aí muito pouco, porque os outros estados, como São Paulo, quando a gente fala de São Paulo, de qualquer área do sul, do nordeste, as empresas que assumiram a instalação do kit de gás são empresas qualificadas. Sim. São empresas que têm muito tempo já na área. E aí aquilo é só mais um produto para ele. Agora, quando você instala o gás, você tem que passar por um Inmetro, né, para ele poder homologar o teu kit. Sim. Tudo mais. As oficinas também são reguladas por algum Sim, o Inmetro. órgão? Pelo próprio Inmetro, o IPEM que faz essa visita. E existe duas normas, FTP, existe duas normas, a RT, que é C37 e 33. Uma vai dar a normativa para a gente fazer a instalação e a outra para regular a empresa. Essa parte, quem faz a vistoria é o IPEM, nós pagamos por isso. É um ponto até importante, porque qualquer empresa tem investimento. E por você ser uma oficina de instaladora, você tem que gastar pelo menos R$4.000 por ano para certificações. O IPEM, que são taxas, são GRUs que você paga para eles poderem ir lá. Por exemplo, o analisador de gases é um deles. Você paga R$600 para vistoriar o analisador, para mostrar que ele está tudo certinho, só que ninguém usa. O analisador vai ficar encostado, vai ficar na prateleira. Quando dá próximos 6 meses, ele tira da prateleira, coloca ali. Entendi. E o cara valida, ele volta para a prateleira e não sabe nem o que é um analisador de 4 gases. Então, as empresas têm que ser certificadas, só que tem um outro detalhe. E aí eu vou chamar um termo bem estranho aqui, mas existe as oficinas calçada a gás. No Rio de Janeiro tem, por exemplo, 200 oficinas homologadas e 500 operando. Entendi. E aí, eu que pago o PIPEM, que pago taxa, que o meu torquímetro, as ferramentas de análise de rosca de tampão de cilindro, para fazer a medição da rosca, a limpeza da rosca, isso tudo é pago para calibre, para fazer e a medição e deixar tudo homologado. As outras empresas não têm nada disso. Mas olha só, para comprar remédio, você precisa de receita. Isso. Para comprar componente de gás para revender, você precisa de algum certificado ou Precisa de só dinheiro. o CNPJ para faturar? Precisa de dinheiro. Você não precisa nem de CNPJ. Infelizmente, isso pode ser ruim, mas é uma realidade do mercado e a gente não pode... Porque o gás natural, em qualquer lugar com pessoas sérias, é igual qualquer empresa. Se você tem uma pessoa engajada, séria, à frente do negócio, a sua empresa vai ser séria. Você vai ter um bom atendimento. Nossa empresa, como que eu sei disso? Primeiro, porque eu estou há 23 anos e sei exatamente o que o meu cliente quer. Ele quer solução. Eu costumo brincar assim, se você tem um Fusca velho, lataria toda podre, pneu careca, farol não acende, limpador não limpa, câmbio tá igual volante de Kombi, tá tudo ferrado. Mas se você chegar lá e fizer assim na chave, pum, se você ficar empurrando o teu carro todos os dias para ele pegar, estou sendo bem escrachado para entender o que eu quero falar. Você está empurrando o seu carro para ele pegar, o que você faz? Eu vou jogar esse carro no lixo. Eu não vou trocar o pneu dele. Eu não vou arrumar a lataria, eu não vou me arrumar o farol. Por quê? Porque o meu carro não pega, não funciona. Agora, quando o cliente chega até a Auto GNV e as empresas sérias do mercado, ele vai entrar no carro e vai dar partido lá de fora. Sim. O carro vai, pum. Quando pegar e ele olhar para o carro, ele vai falar, cara, preciso dar uma pintada nesse carro. Preciso trocar o pneu, mandar alinhar, balancear. O carro faz um principal, ele anda, né? Exato. Mas o prazer que ele tem Sim. de ter o carro funcionando bem, ele fala, cara, preciso cuidar desse carro. Ele está degradado já. Só que quando você não tem isso, e o mercado, por falta de interesse financeiro, ele vende para eu comprar
com um preço, com nota fiscal, com imposto, com tudo, mas ele vai para o outro lá e vende sem nota. Esse é um problema. Isso é uma coisa meio que não é só Não é, no gás. não é um privilégio do GNV, todo mercado tem o mercado isso. ele é assim, cara. E isso vai destruindo as empresas. Vai. Então, o que acontece? Eu sou sério, então eu não estou me importando com as outras empresas, porque quem deveria respaldar não são as oficinas. Quem deveria respaldar é o próprio IPEM, é o Inmetro, é o órgão que fiscaliza. Sim. Aí você vai cobrar o órgão, ele fala que não tem gente para cobrar. Não tem material humano. O governo não vai para cima. E aí você vira refém. E o ramo geral, o setor em geral sofre, né? Assim, foi bom falar desse negócio aí. A gente teve aí um mês e pouco atrás, uma explosão de um carro de GNV aqui no Rio, num posto de gasolina, que depois o proprietário do carro veio a óbito, né, cara? Tu sabe alguma coisa daquilo? Ou assim, tem alguma coisa técnica que vocês sabem que vai causar um problema desse? Sei lá, um cilindro velho, um problema de instalação? Porque é uma coisa que, assim, acaba atrapalhando quem quer ter o carro, né, cara? O cara, e aí, vai explodir? A gente vê todo o posto que a gente para de gás, o cara tem que sair do carro, mas, aquele cara nem dentro do carro tava e mesmo assim ele veio a óbito, né? Vamos lá. Eu vou explicar basicamente como que é essa situação. Porém, nós temos aí também no canal lá da AutoNV a entrevista com o diretor da AMAT, que fala tudo sobre cilindro. Às vezes a pessoa quer se instruir mais, pode buscar essa informação. Mas o que ocorre? Não existe nenhum cilindro de aço que foi vendido e explodiu. Não existe nenhum. Todas as explosões que ocorreram, não foi nenhuma escrita por alguma perícia, diagnosticado alguma coisa que foi em cima de um cilindro que fabricou e explodiu. Não foi isso. Por quê? O cilindro, ele tem uma ruptura que ele é feito no seu teste hidrostático. O teste hidrostático é simples, joga água e taca pressão nele. Ele vai ter a sua expansão e a dilatação até romper. E o cilindro, ele não explode. Como a maioria pensa, o termo explosão não cabe bem para o cilindro, mas é o que é popular. É uma ruptura na lateral do cilindro. Tanto que se você vê um cilindro que abriu, você não vê estilhaço do cilindro. Ele não esfarela. Ele rompe e o ar que faz a explosão. A parte mais frágil, isso aí. O deslocamento do ar é que vai fazer a explosão. Entendi. Tanto é que não é uma explosão com fogo, né? Exatamente, porque ele só vai pum, e volta. Então, tem 200 kg de pressão ali dentro. Quando abre, vai para algum lugar. Entendi. Então, vai empurrar o que tiver do lado. Por isso que não pega fogo. Ele só explode e volta. Quando um carro pega fogo, não é por causa... Muitas vezes não é por causa do gás. Dificilmente você vai trazer um resultado que foi o gás que provocou o incêndio. Mas mesmo um carro com incêndio, por exemplo, um carro com todo homologado, tudo certinho, cilindro certinho. Se você pegar um carro que tiver princípio de incêndio e ele for pegar fogo, a primeira orientação é deixa pegar. Mas tem o cilindro, vai explodir. Não vai explodir. Dentro da válvula, que vai no cilindro, na tampa do cilindro ali, que a gente chama o termo é bunda e calota. Mas a gente, na calota do cilindro ali onde vai a válvula, ele tem chumbo. E na medida que o incêndio vai tomando conta daquele vaso ali de cilindro, ele esquenta o cilindro, mas antes de romper, ele libera o gás pela válvula e aí vira aquela chama de maçarico. Sim, até azul. Acabar o gás e acabou. Então não rompe, um fogo também não pega. Entendi. Por exemplo, a Mati tem um vídeo no canal dela que fala sobre tiro, bala. E nós já vamos voltar no assunto do carro. Tem tudo aqui no Rio, né? Então, o teste de balística é feito em cima de uma R15, se eu não me engano, foi um 762, não me lembro, o fuzil, e ele é feito. O que acontece com o cilindro quando você dá um tiro? Ele só faz o furo e solta o gás. Entendi. Não faz mais nada. E, na verdade, ele nem rompe as duas paredes, ele rompe uma só, dependendo da distância. O projétil fica lá dentro. O projétil fica lá dentro. Então, ele não explode também, como é o termo usado. Agora, voltando para esse caso, não foram foram 3. Um seguido do outro. Sim. Foram 3? Foram 3. Eu vi um último, que não sei se foi um Voyage. Teve um Fiorino, acho que um Vectra e um
E tem alguns que, quando acontece a explosão, vem vídeos antigos junto. Então acho que de repente foi esse Vectra meio prata. Um Vectra, assim, isso. Aí o que acontece? Esse cilindro desse senhor, ele tinha feito a instalação do gás naquele dia. E não foi feito por uma oficina homologada. Entendi. E também foi comprado, venderam o kit para ele, de um cilindro que estava no ferro velho. Então o cara comprou o cilindro, pintou, colocou no carro do senhor e mandou abastecer. Esse foi o processo. Só que ocorre, o cilindro tinha sofrido incêndio. Aí destemperou o material. Entendi. Aí ele perdeu a propriedade. Não podia colocar 200 bar nunca lá dentro. Foi a primeira calibragem daquilo lá, então? Foi o primeiro abastecimento. Nossa. Foi o primeiro abastecimento. Agora, por que ocorrem essas coisas? Justamente por causa disso. Quer ver um outro exemplo que o pessoal faz muito? O cilindro, quando está exposto à chama. Tem uma solda elétrica e o cilindro está ali, o cara está soldando. Aí, aquele arco que faz da solda elétrica está tirando a têmpera do material e está deixando o material frágil. No interior de São Paulo ou no interior do Brasil, acontece muito da pessoa pegar um cilindro e furar. Fura o cilindro, bota uma válvulazinha e joga GLP dentro. E aí joga GLP e começa a usar com GLP. Aí o que acontece junto ao sistema, falando de cilindros? Tem muitas pessoas no interior do Brasil que furam um cilindro para colocar GLP dentro, para usar o carro com o GLP porque é mais barato. Só que em um determinado momento, alguns pegam esse cilindro, falam, os engenheiros expert, vamos soldar uma porca e voltar a abastecer esse cilindro com 200 kg de pressão. Aí você soldou, perdeu propriedade, enfraqueceu o material. Então armazenar o GLP não tem problema. O problema é se ele voltar para uso de um GNV. Ele funciona desde uma calibração, porque o GLP também é um combustível. Inclusive a Itália, 70%, 80% dela é GLP. Qual que é a diferença do GLP? É o gás pro liquefeito GNV? do petróleo e o gás natural, que nós temos uma composição de metano, pouco de butano e outros gases. Então, essa composição do GLP, ela é muito parecida com a gasolina. Então, a gente pode falar que ela tem um poder calorífico maior. Ah, é? Então, aí o que ocorre? Essas pessoas pegam isso e reutilizam o cilindro. O GLP é o gás de cozinha? É o gás de cozinha. Aí, a outra situação, o cara tem um hortifruti, por exemplo, ou transporta verdura, ou mora perto da praia, e aí o cilindro começa a ter, nas suas laterais, começam a ter umidade. E aquela areia vai corroendo o aço. Sim. E vai gerando a perda de material. Na perda de material também vai enfraquecer, como nós chamamos de ferrugem. Sim. Vai perdendo. Então que o cara não... E aí entra o outro processo. Porque a cada 5 anos deveria fazer o reteste do cilindro. Sim. Que é justamente para evitar isso. Por exemplo, infelizmente nós temos um estado que por isso que as pessoas que querem usar o GNV, porque é um benefício do IPVA e há um aumento de autonomia, e com isso gera-se 50%, 60% de economia, essas pessoas têm que procurar oficinas homologadas. Procurar oficinas sérias, porque elas vão se responsabilizar. Ah, mas o meu vizinho faz. Ah, mas ele trabalha numa grande oficina. É isso aí que vai acontecer. Porque ele não vai comprar o produto, às vezes, de um fabricante com boa qualidade, com testes feitos, com certificado. Vai pegar com o fulano que vende uma nota para ele e vai instalar no carro. Então, quer ter um uso do GNV, que é excelente. Eu uso o GNV há 20 e poucos anos. Nós tínhamos a Silix Convergás lá atrás, em 99, fazíamos teste com o Santana de fábrica, com o Santana Quanto, o Santana normal. A gente usava a injeção dele e rodamos 1.200.000 quilômetros sem abrir o motor. E da onde que veio essa tecnologia do GNV? Qual foi o país que nasceu? Veio da Itália. Você fala da Itália, a origem. Italiano. Os italianos são os melhores produtos que nós temos. E até hoje eles usam lá e tem uma fatia considerável da frota? Sim. A gás? Só que não a gás natural, né? Sim ao gás de cozinha, que nós chamamos GLP. de GLP, que lá chama de IPL, né? Sim. Então, aí tu falou que tem uma diferença, o GLP, ele é mais quente
Isso também existe, essa diferença na queima dele, tipo o álcool com a gasolina? Existe. Existe? Existe. Mas o que é importante, até você falando nisso, o gás natural, ele é um produto que, o que mais nós ouvimos? Eu não sei se para vocês tem essa percepção. O gás natural dá muito problema no motor. Exato. Não tem essa fala? Sim. Eu vejo essa fala dos dois lados. Para quem não quer trabalhar, um monte de oficina fala, vou mexer com gás. Não mexe com esse negócio não, isso aí dá muito problema, muita dor de cabeça. E o cara que coloca também. Não vou colocar gás não, porque o motor vai pro saco muito mais rápido, porque o combustível é muito seco, e ele não molha as câmaras que tem que molhar, não sei o quê. E aí vai usando essa desculpa eterna dos dois lados. E às vezes vejo muita gente também que fala mal pra caramba, depois quando coloca, nunca mais quer viver sem. Então, a primeira experiência ruim qual é? Você comprar um kit numa oficina que vende um kit de má qualidade, que não tem uma mão de obra técnica, que vai ter experiências ruins. Esse é o primeiro impacto que dá. Botei carro, meu gás ficou horrível. Não funciona bem. Não funciona, a oficina tem que fazer funcionar. Se ela não funciona, não faz, tem que procurar alguém que faça ou pedir para tirar e colocar numa outra oficina qualificada. Então, esse é o primeiro impacto. O segundo é esse termo, que muitas retíficas até comentam. O gás é seco. O que é seco? Isso aqui é molhado, é umidade, e o seco é o ar. O ar é seco. O ar tem umidade. Sim. Todo mundo tem umidade. Mas esse aqui, é isso que a pessoa determina como seco. Aí fala que tem problema no motor porque o gás é seco. Não, o gás não é seco. O gás é gás. Só que precisa entrar no motor o valor que precisa energético. Ou seja, pegando esse gancho que você falou da diferença entre álcool, gasolina e tal, seu poder calorífico ou valor energético, que se a gente fosse aprofundar, muita gente não vai nem entender do que nós estamos falando, mas... E outros vão querer saber, que a gente pode... Eu acho que vocês já têm podcast até com isso, né? Mas o que acontece? Eu quero falar exatamente sobre isso. O gás não é seco, porque ele detona motor, ele é seco. Não quer dizer isso. A umidade do combustível que a pessoa fala é porque acha que o líquido vai resfriar a câmara de combustão. E até tem o seu valor. Mas o que faz um cabeçote dar problema? É porque o gás é seco? Não, porque ele está entrando errado. Porque a quantidade, a relação ar-combustível dele está errada. E aí volta lá atrás no terceira geração. O que eu faço terceira geração? Como é que eu regulo um carro a gás? Eu regulo um carro a gás em marcha lenta, ouvindo. É assim que as oficinas fazem. 3.000 RPM. Segura aí. Volta. Aqui, deu. É assim. Igual afinar violão. É isso aí. É de isso aí. ouvido. É isso aí. Só que, por exemplo, como que a Auto GNV vai regular uma terceira geração? Ela, primeiro, quem que mostra como o motor está? O sensor MAP. A pressão interna do motor lá, a depressão que está causando no motor. Aí eu falo, não, depressão não, a pressão lá que está puxando, nós temos um valor. Em valor em volts, monitorado pelo sensor MAP. Então nós vamos pegar ele e vamos começar a soltar o gás. Se o valor subir, aí peraí, vamos fechar um pouco. O valor desceu. Qual é o valor original? É 200 milibar. 200 ali. Então vamos colocar no original, 280. O gás tem que ficar no máximo em 300. Entendi. Alguém faz isso? Não faz. Não se preocupa com isso. Aí o cara solta uma mistura de combustível. E aí volta a válvula reguladora de pressão, que é o redutor. 3 estágios, o antigo, segunda geração, terceira geração. O cara entra com 200 barras de pressão ou 200 kg, para ficar mais fácil. Passa para 7, 8, vai para 3, depois vai para menos de 1. 700 gramas, 800 gramas. Só que eu estou com 200 kg, soltando 800 gramas. Um redutor de qualidade das grandes fábricas funciona tranquilamente. 200 kg, 30 kg, 800 gramas. Não importa o que eu tenho aqui. Não é assim no combustível? Sim. Seu carro só fica bom com o tanque cheio, com o tanque vazio? Não, tem que ficar o tempo todo. Não é assim? Se eu entrei com 100, exatamente. Entrei com 100. E aí empobreceu a mistura. O usuário sabe disso? O mecânico muitas vezes vai saber, só vai saber se o carro chegar lá, quando o meu cilindro está na reserva, falha. Aí ele vai observar.
É por isso que tem aquele esquema, pô, tá acabando o gás, aí o cara anda um tempo na gasolina, aí quando ele dá um embalo, ele vira pro gás e o gás vai... Tipo, o gás de quinta, ele... A De quinta marcha transição tá legal, de é segunda tá sequencial, morto. bico a bico. Então você nem percebe a transição. A verdade é essa. Quando é no terceira, você troca pro líquido quando Sim. começa a perder potência. Porque aí você esgotou tudo do cilindro que tem na pressão que você precisava ali. Só que a válvula redutora de pressão, ela tem que manter a fidelidade dela. E aí é que entra o problema. E aí, vindo para a questão do gás seco, o que acontece se eu baixar e deixar a mistura pobre? Internamente, vai acontecer o que no cilindro? Na combustão do motor. E aí, para os mecânicos, eles vão saber. Os entusiastas também. Mas o mecânico, o motor com a combustão interna tem uma pressão. Só que se a mistura ficar pobre, a pressão aumenta. Ele fica descompassado. Então, como funciona o motor de ciclo Otto? O ciclo Otto, resumidamente, quando a faísca solta na vela, simples assim, deu uma faísca igual ao fogão, pum, deu uma faísquinha, o que vai acontecer com o cilindro? Ele vai receber uma martelada, pum. O ciclo Otto funciona assim, ele, pum, o pistão desce. Se é no diesel, ele injeta e a mão vai fazer assim, ó, empurra, não é martelada. Só que quando aumenta a pressão interna, o que acontece com as válvulas do motor em cima? Se eu aumento a pressão, eu afundo sede de válvula. Entendi. Então, o que faz com que a sede de válvula, por temperatura excessiva, na câmara de combustão de um motor 5 Otto, que trabalha em torno de 250 graus, em média, o que acontece com a mistura pobre? Aumenta a temperatura, aumenta a pressão, vai degradar a sede de válvula de escapamento. E aí, na sede de válvula de descarga, nós vamos ter o afundamento. E aí o pessoal fala, o gás é seco. Não é seco. Entendi. Ele não está regulado. Entendi. Então, assim, se fosse ao contrário, ia dar no mesmo, né? Se todo carro saísse a gás e o cara tivesse que instalar do jeito que se instala o gás, fosse instalar uma injeção, ia dar o mesmo problema, porque ele não ia estar fazendo o processo que tem que ser feito. Isso falando do gás de quinta geração. Isso. A mesma coisa. Se eu tenho um redutor de qualidade, uma eletrônica de qualidade e um profissional que sabe fazer a regulagem, ele vai entender como que a Alto GNV regula um carro. Ela passa o carro, instala o kit, passa o carro para o gás. Mas antes de passar, existe um sistema que eu acho que já foi até falado aqui anteriormente, que chama sistema longo prazo e curto prazo. Inclusive, eu e o Henrique, em 2005, nós tivemos essa oportunidade de conhecer na Itália. Nós tivemos ali um curto prazo e um longo prazo. O que é curto prazo e longo prazo? Resumidamente, é antes do tempo de injeção do bico, eu já sei o que vai acontecer. Então, antes que o bico abra, eu já sei o que eu tenho que fazer. Porque ele é o que vai determinar o que o bico vai fazer. Então, se eu tenho essa referência, através de um bom funcionamento da injeção eletrônica, o carro reparado direitinho, com a manutenção em dia, com a preventiva boa, com tudo certinho, eu vou pegar essa referência. Então, qual é a minha referência? Basicamente, o italiano ele leva isso para 0. Nós, aqui no Brasil, temos referências de 10 positivos, 50 positivos, por causa do flex. E aí vamos trabalhar 10 negativos, 5 negativos, por causa da gasolina. Então, quando eu olho para aquele ajuste longo e ajuste curto, eu já sei dizer se o carro é gasolina ou álcool. É o primeiro impacto. E é através de um scanner. Um palmezinho simples. Então, se eu tenho a minha referência de longo prazo e curto prazo, eu sei se esse carro está no álcool ou na gasolina. Só que é o seguinte, eu vou andar com esse carro. Eu vou regular na marcha lenta dentro da oficina, para manter o mesmo valor. Porque se... Vou dar um exemplo simples. Se o longo prazo é 0 e o curto prazo é 10, significa que esse carro tem que trabalhar no gás a 0 e 10. Se eu colocar para trabalhar no gás e esse carro for para 50, o que vai acontecer? Ele está pedindo, o sistema de injeção eletrônica está dizendo, bota gás, porque está pobre a mistura. Só que o cara que não conhece isso da injeção eletrônica, isso é uma dica para quem nos assiste, inclusive que sabe regular gás, se ele está dizendo que está 50 positivo, o que eu tenho que fazer? Vou começando a injetar gás. Eu tenho o meu arquivo aberto. Eu vou lá no meu mapa, no fator de cálculo, falo, bota mais. Aí bota, fica 40. Bota um pouco mais, 30. Um pouco mais, 10. Fechou. Tô na oficina e regulei. Ficou exatamente igual. Eu troco na chavinha, a transição é feita de uma forma que você nem vê trocar. O motor não engasga, não falha, não balança, não faz nada. Aí o que nós precisamos fazer? Vamos para a rua. Porque uma coisa é o veículo em carga, a outra coisa é o veículo parado. Sim. Então eu vou para a rua e começo a monitorar. Na rua ele trabalha 3 positivo. Aí eu passo para o GNV.
e começa a regular, 3 positivo. Aí eu ajustei isso, eu vou para a terceira fase da regulagem. Eu vou dar um pé no fundo, o que nós chamamos de open loop. Então, o que é o open loop? É desconsiderar o valor de som da lambda do carro, todo carro tem isso. Desconsidera o valor, acima de 4.500, 5.000 RPM, 5 e pouco, e injeta o máximo de combustível, que é para o quê? Por que ele faz isso? Não é porque o gás é seco, não é porque a gasolina é molhada. Estou brincando aqui. Não é porque a gasolina é molhada e porque o gás eu não consigo sentir a umidade da minha mão. A mistura é pobre. É porque vai dar mistura pobre. E se ele deixar subir a temperatura, o que vai acontecer? Vai derreter pistão. Sim. Não é isso que acontece com carro de corrida? Vai dar caloria, né? Vai subir o calor, 250, 300, 350, a temperatura começa a derreter tudo. Funda a válvula, faz tudo. Então isso não é um privilégio do gás natural. É de qualquer combustível. Se o cara usar um carro com a injeção ruim, com mistura pobre, vai afundar a válvula. Não é um privilégio do gás, se é porque ele é rico, se é porque ele é pobre, é seco ou molhado. Não é isso. É porque se não tiver nenhum carro bem ajustado, a gente não vai ter resultado. Agora, por que tem aquele componente? Todo mundo fala assim, tem carro tal que não serve para o gás. Tem carro X que é muito bom para colocar gás. Isso é real ou... Então, vamos considerar assim, existe tecnologias embarcadas, né, eletrônica embarcada de cada veículo. E a eletrônica embarcada, ela diz respeito à seguinte situação. Se eu tenho uma injeção que ela responde bem simples, nada de muita tecnologia, por exemplo, se a gente pegar a linha francesa, né? Todo mundo, né? Já meteu o dedo na ferida. Não é assim? É. Aí você vai falar, você vai botar num Toyota ou... Então, não criticando quem ou tem, no francês, né? quem tem Citroën, quem tem Peugeot, não é nada disso. O que eu estou dizendo é assim, a tecnologia que está junto com o sistema, qualquer coisinha ele ele acende uma luz, ele diz que tem um erro de DTC, uma luz de anomalia no painel, aquele motorzinho amarelo. Por que isso acontece tanto com os carros franceses? Porque a sensibilidade do carro é muito maior. E tem necessidade dessa sensibilidade maior? Já pra que eles, o Toyota é menos sensível, né? Então, para eles eu creio que sim. Vamos dizer que a tolerância entre uma faixa do que se pode ser feito, a banda é mais estreita, vamos dizer assim. Então, qualquer variação, você já começa a dar um diagnóstico, falha no motor, procura não sei o quê. O intervalo de tolerância é muito curto, É né? curto. E aí, aí você pega de novo, volta para a questão técnica. Se você é um técnico e conhece muito bem do que você está fazendo, você vai respeitar. Então, não é um problema. Na verdade, falta conhecimento e gera essa fala. Esse carro não serve para o gás. Agora, é óbvio, se nós estivermos falando de tecnologia nova, como veio os casos de injeção direta no Brasil, nós precisamos ter uma tecnologia que atenda esses motores. Mas não só atenda, que converse com a injeção muito bem, porque eles não podem funcionar 100% a gás. Eles têm que misturar combustível junto, que são os famosos de sexta geração. Sim. Então, se eu não misturar o combustível, aí muitos dizem assim, é para não queimar o bico. Até tem um fundo de verdade nisso. Mas a maioria, o principal é descarregar a linha, por causa da pressão alta. Então, eu preciso que tenha um bico pulsando, junto com o gás o tempo todo, para descarregar a pressão da linha. Entendi. Por causa da bomba de alto. Então, e se não descarregar, o sistema acende a luz de injeção. Então, falando disso, tudo bem. Aí, voltando a essa questão do gás seco do motor, é justamente isso. Então, não adianta se ele é quinta, terceira. O terceiro, a probabilidade é enorme de acontecer. Se o cara não tiver uma qualidade técnica. Sim. Eu, para regular a terceira geração, boto um Hall meter no computador, no carro, pensando na sonda, vou pegar o valor de lambda e vou para a rua. E vou dar pé no fundo. Porque acima de 4.500, muitos redutores de pressão, válvula redutora de baixa qualidade, não vai alimentar o motor. Porque não tem capacidade de vazão. No terceira geração, eu lembro que tinha um dispositivo chamado variador de avanço. Né? Sim. Você podia fazer com ou sem variador de avanço. O que muda? Então, vamos lá. O italiano, ele tem uma informação muito precisa. Ele diz o seguinte, para você queimar gás, tem que adiantar ponto. O que é adiantar ponto? Quando a gente tem um motor de ciclo Otto, por exemplo, falando de combustão, nós estamos subindo o pistão aqui. Se ele tem esse curso do microfone aqui, significa que quando ele estiver chegando aqui, ele vai soltar a faísca. E aí vai continuar a combustão e pum, queima tudo, certo?
No motor, quando usa variador de avanço, pela queima ser mais lenta do gás, ele tem que soltar a faísca aqui. Para ele subir queimando completamente o gás. Entendi. Empurra tudo para cima. O que gera eficiência de queima, torque no motor. Então, por que eu adianto o ponto? Porque a queima é mais lenta. Já devem ter explicado que quando você bota álcool para queimar, gasolina para queimar, diesel para queimar e gás para queimar, numa réguazinha, tem velocidade de queima. E o gás é um lento. E essa velocidade deveria ser antecipada à queima. E aí Começar por a isso... explosão antes. Exato, para ter a melhor combustão e não ter resíduo de emissões. Então, quando você coloca o variador, e por que gera mais torque? Porque você melhorou o ponto de queima. Sim. Então, o rendimento do GNV, vamos falar assim, o rendimento quilométrico por unidade de medida, Sim. é parelho ao de algum combustível líquido ou ele tem Sempre características superior. próprias? Sempre superior. Sempre superior. O cálculo básico que a gente pode fazer é, se eu pegar 1 litro de gasolina e 1 metro cúbico de gás, o litro da gasolina faz 10 e o rendimento do GNV vai fazer 12. Entendi. Então ele sempre vai ser superior. Então ele é mais barato no valor e ainda dá mais quilometragem. Mais econômico. Por isso que ele gerando os dois, ele antigamente daria 70%. Hoje é em torno de 50%. Então, por exemplo, um exemplo simples hoje, o nosso combustível baixou. Sim. Não é isso? Então o gás ele ficou mais caro que o álcool. Sim. E a gasolina pertinho do gás. Qualquer um dos três. Por quilômetro rodado, o gás é mais econômico. Entendi. Mesmo tendo... Mesmo o preço sendo mais barato. Além do IPVA, né? Só que o usuário, ele olha e fala, isso aqui não. É. Isso aqui, o preço é mais barato, eu vou botar. Só que ele se eu pegar... só costumou a falar assim, se for mais barato na bomba do que o álcool, Exato. se for mais caro, não. E a mentalidade é essa, só que a informação é errada. Então, uma conta simples para o motorista profissional. Sim, é Como 20% em cima da gasolina. Você pode fazer. Se eu tenho... Quanto que faz meu carro? Até 10. quanto o GNV pode ser mais caro que a gasolina, que ainda é mais vantajoso? Então, é uma conta que pode se fazer. Porém, eu não tenho essa conta de cabeça. O que ocorre é o seguinte, o que você precisa ver? A conta simples, ela é, se o meu carro faz 10, eu boto 20%. Vai para 12. Então, para rodar 12, é assim que a gente faz em diesel gás, que é um outro assunto, né? Então, o sistema diesel gás, a gente faz isso, é quilômetro por litro, né? Quanto esse cara gastou, que o gasto é bem maior. Então, quando eu vou fazer uma conta, para eu rodar 12, eu gasto R$ 4,90 hoje do gás, e para eu rodar 10, eu gasto R$ 5,30, o que é mais econômico? Tem que fazer a conta por quilômetro. A matemática é simples. E se eu faço 12 e eu pago R$ 4,90, mas no álcool eu pago R$ 4,30, R$ 4,50, mas rodo 6, não compensa. e que compensa mais? Se tiver o mesmo preço, tu ainda tá 20% Ainda mais tá andado. 20% ganhando. Então, a forma mais simples de fazer é a pessoa saber quanto o carro dele faz por litro de gasolina, não por litro de álcool, porque o litro de álcool dobra, praticamente. O mais até. Mas se eu pego quanto meu carro tem na ficha técnica dele por litro de gasolina, ele faz 8, bota 20% em cima e faz a conta. Entendi. Se 20% em cima do que ele faz na gasolina, ainda o preço do gás é mais barato do que os dois, compensa. Senão por quilômetro Então, eu vamos dizer que ele custando até 15% a mais, ele ainda é mais vantajoso. Tem 5% de ganho. E no Rio de Janeiro nós temos uma outra situação, né? O IPVA. O Que dá uma benefício do diferença. IPVA, que isso daí tem gente que paga 5 mil de PVA e ganha 70% de desconto. Tem gente que coloca o gás e nem usa, né? por Só por causa Hoje, de PVA. por exemplo, um Corolla. Em quanto tempo, após a instalação, ele recupera o investimento? Isso vai depender do quanto o ele payback, roda, né? ele está relacionado ao quanto ele usa. Por exemplo, se nós temos um investimento médio hoje de 5 mil reais, estamos falando de kit bom, empresa boa. Com essas empresas que vendem a 3 mil que explode amanhã. Estou falando de equipamento correto, empresa séria. Então, se eu tenho esse investimento de 5 mil, e se ele vai economizar, pagando o combustível dele, se ele gasta, por exemplo, R$ 1.000 de combustível, e ele pode reduzir o gasto dele, em média, de 50%, então significa que 1.000 sobra 500. O IPVA é 1%. O IPVA vai para 1%, de 4 já cai tem para uma 1. redução de 75%. Então, essa conta é só sobre o IPVA.
Mas se você falar só em cima do combustível, da economia, qual que é a forma? É o payback usando o próprio valor que ele gasta hoje, quanto tempo leva para ele pagar o kit sem tirar dinheiro do bolso. Sim. Tipo fotovoltaica, né? É isso aí. Então eu não vou gastar nenhum real a mais, mas eu vou manter o gasto por 10 meses, dando um exemplo, de R$500. Mas a partir dali é tudo economia. É economia. Exato. Então é o que nós fazemos também no sistema do diesel gás. A pessoa gasta 50 mil de diesel. Nós temos hoje clientes com novos projetos que nós estamos fazendo. Até a Bravlog é uma das empresas que nós estamos fazendo. São 800 caminhões. A gente tem cliente entre 1,5 milhão e 15 milhões de combustível por mês. Então, são gastos muito altos de combustível que precisa reduzir 5%, 10%, 15%. Eu quero entender melhor essa parte do caminhão, mas antes disso, a gente está aí quase umas 2 horas conversando, e aí nesse compilado eu tô pensando aqui comigo mesmo. Porra, a tecnologia veio da Itália. Veio. Os melhores equipamentos vêm da Itália. A galera que estudou e ficou top começou lá na Itália. Por que o Fiat Tetra Full não deu certo? Então, vamos lá. Isso é uma tecnologia e tem um detalhe muito importante. Eu vou te explicar por que ele parou a fabricação dele. Porque veio... Ele deu certo, tá? Deu certo? Deu certo. Mas eu vou falar por que ele parou. O primeiro Siena Tetra Full, injeção Marelli com a Fiat... Tudo italiano, né? Ele funcionou muito bem. Uhum. Quando você está falando italiano, você está falando sobre a tecnologia do carro, do gás? Eu tô falando que a filosofia disso aí é italiano. Sim, as informações, vem num carro italiano, mas o redutor, por exemplo, italiano. o redutor do Tetra Full é roda gás, é nacional, São Paulo. As válvulas também. O cilindro também. Os bicos injetores são Marelli. Então, o que aconteceu? Isso no Siena. Quando veio para o Gran Siena, mudou o bico. Sim. Mudou o bico para Bosch. Foi lá para baixo e ficou no Gran Siena. Continuou a tecnologia. Eletrônica central sistemista Marelli, veio bico Bosch e redutor roda-gás cilindro nacional. Vamos continuar. Vamos projetar. Só que teve um problema. A fábrica que vendia o cilindro para Fiat e era homologada parou de produzir cilindro, que é a Seu Braço. Aí entrou numa crise. Entendi. Aí teria que homologar outra empresa. Aí decidiram parar o projeto. Então, os projetos não parou porque não deu certo. Parou porque não tinha cilindro? Porra. Não tinha uma empresa homologada. Sério? E a Fiat não quis dar sequência. Cara, perdeu o time, né? Perdeu o time. Tanto que hoje, a Toyota, o Etios e o... meu Deus, agora fugiu. Yaris, não. O Yaris. O Etios e o Yaris é montado. Autorização Toyota. É montado junto pelas concessionárias que indicam para algumas oficinas. Faz com o sistema Land Renzo. Com garantia de fábrica? Com garantia de fábrica. Então é um Tetra Full? É um Tetra Full. O Pulse, por exemplo, que é um carro até relativamente novo, está saindo autorizado pela Fiat para montar em algumas oficinas com a Land Renzo. Tá, mas a Fiat mesmo na linha de produção igual não fez faz. Com o Siena, porque o Siena foi linha de produção, né? Foi linha de produção. Foi feito lá, né? A Silix Convergas, quando eu comecei lá atrás com a Volkswagen, era linha de produção. A gente fazia em Vinhedo. Kombi. E aí a gente pulando para a parte de caminhões, sim, pelo que tu estava falando aí, a Volvo já tem a Scania tem uma carreta 100% gás. 100% gás e a Iveco também. A Iveco também tá lançando uma, né? Esses são linha de produção ou são parcerias também? Linha de produção. Atestado, Scania, comprovado. Sim, a Scania é até um bom exemplo, você lembrou da Scania, por quê? Você imagina, o gás não presta e afunda a válvula. Meu motor falha. E a Scania vem e lança o motor 100% a gás. Não fecha. E não tem gasolina, não tem álcool, não tem diesel, ele é gás, 100%. Mas não tem nada. Não. Parou, acabou o gás, está a pé. Isso é um combustível. 100% gás. Então, a Iveco está trazendo também os motores 100% gás. O armazenamento, inclusive, da Iveco, até onde eu tenho de informação, é da Convergas, que é essa empresa que eu trabalhei em 99. A Volvo tentou fazer também? A Volvo já fez vários testes, né? Com diesel gás. Com diesel gás. É que eu lembro que uma época atrás eu estava vendo sobre isso e eles estavam com um problema de saber onde que iam colocar o reservatório por causa de acidente. Então, a ancoragem e o suporte de cilindro hoje são bem robustos.
Sim. feitos testes, né, tanto de teste crash, como torção, como cálculo, enfim. O cilindro é muito seguro. Essa é uma outra dica que eu até quero deixar para os nossos seguidores, porque seguidores de vocês, da gente lá, Sim. porque o diesel gás é um sistema aftermarket, é um sistema no mercado que nós trabalhamos. Então, não dá para procurar qualquer convertedora. Uhum. Você imagina que tudo que eu falei aqui, uma parte disso é excelente e a outra parte é a escória no mercado. Sim. Então, para você ter um diesel gás, tem que saber com quem você está fazendo. Porque o motor ele vai trabalhar com os dois combustíveis. Nós vamos tirar diesel e injetar gás. Lembra que a gente conversou de afundamento de válvula? Uhum. Você imagina no diesel, que trabalha com 800 graus de temperatura. É. E ele trabalha inteligente, igual o carro normal? Falta um, entra o outro? Não, simultâneo. Os Dependendo dois de entram tipo de juntos. eles entram juntos, eles se misturam? Se misturam. É mesmo? Se misturam. Interessante. O sistema de quinta geração também faz isso. Você pode fazer, como o Siena Tetrafull também fazia. Por exemplo, hoje eu posso regular um carro em marcha lenta, gás, intermediária gás. Sim. Se eu colocar acima de 2,5, a partir de 70% do pedal eu posso misturar. E se eu quiser jogar acima de 4,5 e virar só líquido, eu também faço. Cara, sem a caixinha sair do gás. Cara, como é que a tecnologia tá indo, né? Eu tava vendo a Randon lançou agora um eixo, né? Que ele é inteligente, então enquanto o carro sobe, vai no motor, mas quando ele desce criando energia, que vai ser um carro híbrido, exatamente. Né? Porra, interessante. Eu não sabia que eles se misturavam, queimando. Se mistura. Tanto no ciclo Otto quanto no ciclo diesel você pode fazer. E no ciclo diesel é obrigado fazer. Você não pode tirar o diesel, porque o diesel, o S10, ele é lubrificante. Então, é isso um que eu tava... Aí ele meio que dá razão à galera que fala que no carro de passeio o veículo fica seco. Exatamente. E vai encaixar nessa explicação dele lá, que no passeio não tem, mas no caminhão tem. E aí no caminhão é importantíssimo, porque se eu tirar mais do que 40% de diesel, 35% é a média, o italiano faz em 25%, mas aqui no Brasil se faz até 35%. Se eu tirar 35% de enxofre, que é o diesel, vai fritar, que lubrifica bico, se o cara não fizer manutenção do tanque, der umidade, gerar bactéria, mandar água para o motor, porque manda pelo diesel, né? Aí eu tirei 35%, joguei diesel com água, a água não lubrifica. E aí o que acontece com a câmara de combustão? Um pequeno prejuízo, né? Doído, né? Uns 80zinhos. Os 80K. Interessante. E a gente estava falando daquela questão dos projetos que tu tocou e tudo. Tem uma nova aí, a gente falando de caminhão e GNV. O que nós temos pela frente aí? Então, o GNV hoje em caminhão, hoje é uma questão até de uma necessidade por causa do crédito de carbono, emissão de particulado e CO. Então, quando a gente está falando de gás carbônico, estamos falando de particulado, nós estamos falando de emissão de gases no ciclo diesel que gera problema de saúde. Então, nós estamos falando de câncer, estamos falando de problema respiratório, estamos falando de um monte de coisa. E nos grandes centros, o que mais acontece é ônibus para todo lado. A diesel anda, solta, vem alguns fumaçando, outros com falta de manutenção. E o gás ele vem para trazer esse equilíbrio. Por que nós temos o ar lá no motor? Justamente para trazer uma queima correta, uma redução de emissão de gases, de particulado, e o gás natural faz esse trabalho também. Então, hoje, os projetos do diesel gás estão mais fortes no mercado, porque algumas empresas têm o crédito de carbono para receber. Sim. E se recebe crédito de carbono, é interessante botar gás. Muito. Só que se botar gás e botar de qualquer jeito, também vai ter problema. Então, o que nós estamos esperando do mercado nacional? Estamos falando do Brasil. O Brasil vai crescer absurdamente nos próximos anos com diesel gás. E para isso tem diversas marcas trabalhando com essa tecnologia. Então eu estou envolvido pelo menos em 5 marcas diferentes, testando 5 produtos diferentes, para saber o que traz mais resultado. Né? Por exemplo, a Ambev é uma das empresas que tem caminhões a gás, que você tira o diesel e você tem que recompor eles, tem que compensar ele, não só com a quantidade de gás, mas com o valor energético necessário para manter a estequiometria do motor. Então nós temos essa importância no sistema. E o que mais me preocupa dentro desse trabalho é justamente isso. É tudo para dar certo. O mercado está aí. A linha de pesada é muito grande. Eu tenho 8 clientes que dão mais de 5 mil veículos. Então, só esses 8 clientes, se eu instalar em 10% da frota, são 500 veículos.
E uma conversão diesel-gás hoje, ela não custa menos que 40 mil com 2 cilindros. Uma conversão daquelas de 4 cilindros, atrás tem até algumas postagens minhas no Instagram, ela vai chegar a 70 mil reais. Só que 70 mil reais para um cara que gasta 50 mil por mês de combustível, de diesel, e se ele tiver um payback de 12 meses, tá bom. A frota vai rodar 500 mil quilômetros. Vai rodar 1,5 milhão de quilômetros. Então vale a pena. Só que vale a pena dentro dos projetos. Por que existe até um projeto novo chegando aí no mercado, que a MWM está fazendo motores a gás. Só que não está fazendo só para montadora. Está fazendo para oficina mecânica. Você vai numa oficina mecânica especializada, você vai tirar o motor de ciclo Otto e meter um ciclo diesel. Um de gás. Um ciclo diesel para um motor a gás. Então está trocando o motor do caminhão. Por quê? O motor de caminhão com 500 mil, com 800 mil quilômetros já está degradado. Então, ao invés de fazer o motor, vamos trocar ele. Vamos botar gás. E tem muitas empresas já caminhando para isso. E é uma novidade no mercado que vai chegar em breve. A engenharia está trabalhando com isso. E como é que é o teu pensamento em relação aos elétricos, né? Porque GNV e elétrico correm meio em paralelo, tem objetivos parecidos. Eu acredito, Igor, assim, sinceramente, eu acredito no híbrido. No elétrico, para o Brasil, ainda está bem distante. Por quê? Isso acho que já deve ter sido falado aqui também, mas o elétrico, ele tem processo a ser feito. Você não compra o carro. Vou lá, compro o carro. Não, eu gosto de viajar, vou comprar um elétrico. Vai acabar com a bateria do carro. Vai degradar a bateria. Você vai parar na estrada, carro quente, vai abastecer, carga rápida, vai detonar a bateria. A bateria que era para durar 10, 20 anos, vai durar 5 anos, 3 anos. Isso vai ter um caos no país. Primeiro que a gente ainda não está, né? Vamos falar da infra, né? A infra não está legal. E outra coisa, cadê os técnicos? O técnico T1, T2, T3, TEC 1, TEC 2, T3. Não tem. Poucos. No Brasil, acho que TEC 3 quase não tem. São os caras que mandam. O que seria um TEC 1, TEC 2, TEC 3? Então, o TEC 1 é o cara que pode acessar a bateria. O TEC 2 é o cara que pode acessar e dar manutenção. O TEC 3 é o que pode fazer qualquer coisa no carro. Então, é como se você fosse um ajudante do TEC 3. O TEC 1 é o ajudante do TEC 3. O TEC 2 já pode fazer alguma coisa que o TEC 3 ensina, trocar as peças, e o TEC 3 é 100%. Então, esse tipo de coisa, como que você acha que vai gerar isso? Quanto tempo de investimento? A oficina tem que ter o espaço? Tem que ter. Tem que receber? Vai receber. O carro está na rua, tem que rodar e tem que ter manutenção. Agora, a nossa estrutura, a infra aqui não está legal. Agora, se você falar de híbrido, eu acredito. Por exemplo, o diesel-gás seria um híbrido. Seria quase um híbrido. O híbrido mesmo, nós estamos falando de uma própria renovação da energia dele ali. Mas tu acha que ele tem como ser um híbrido elétrico-gás? Nós já temos instalado. Já tem? Já tem. O próprio Bruno da 2001 saiu na Autospot, fazendo junto com a Torre do Brasil um fusel híbrido. Legal. Então, roda elétrico e roda gás. Não tem combustível molhado? Não, tem, mas só usa quando parte o motor. É um tetra fuel ou não? É um five fuel. É quase isso. É quase isso. Mas uma coisa interessante, assim, pelo menos, acho que o elétrico, o híbrido, ele tá muito em holofote, você vê a mídia, toda hora tem alguma coisa falando sobre isso. Sobre o GNV, tem poucas, se você não tá dentro, acho que, da bolha do GNV... Eu acredito que não vai ter. Por quê? O interesse político. O gás natural no país é o melhor recurso que nós temos. Se a gente entrar em política é um negócio estranho, mas lá atrás deveria ter sido preservado o investimento para as usinas aqui, para os biodigestores, biometano, biogás. Nós somos ricos nisso. Não fizemos e ainda perdemos a que a gente tinha na Bolívia, né? E se não segura a última, tinha ido embora também. Sim. Então, o que acontece? Nós temos tudo. Lá em 2008, teve uma crise. Todo mundo lembra da crise de 2008. Mas na crise de 2008, falou, bom, o gás vai acabar. Porque está comprando a Bolívia, porque tem todo aquele processo. Mas aquilo também era político. Por quê? Porque o álcool precisava ser vendido. Sim. Os usineiros tinham acabado de investir pesado. E aí, como é que vende álcool? O gás natural crescendo absurdamente. Vou te dar um exemplo. Naquela época, sabe o que os menos favorecidos faziam? Vendiam a casa dele, montavam uma oficina, um ano depois compravam uma casa de novo. Porque o dinheiro era rápido. Sim. A coisa virava absurdamente. Muita gente ficou milionário com isso. Só que aí o mercado está crescendo e cadê o álcool? Não, o álcool não vem junto, vamos acabar o gás. Aí deram essa palavra política, que as explicações são diversas, mas a realidade é essa.
Hoje, o que justifica o gás estar caro? Não tem. O gás, sabe o que acontece? Na Rússia, o que está acontecendo na Rússia? Está injetando de novo. Está jogando. Porque tem uma briga com a Europa. E não vou mandar gás. Vai passar, todo mundo vai passar frio. Não quero saber. Se não está aliado, então está fora. Não, passa frio aí. Não pode. Aqui no Brasil, por que a gente não bota no mercado? Porque tem algum interesse político por trás. E se baixar o preço, meu amigo, todo mundo converte. Agora, queria que você ficasse bem à vontade, mas a gente está em eleição. O objetivo não é falar de política, tá? Acho que é projetos para o futuro do Brasil. Entrar num pântano agora. Se a gente está falando de defender o interesse do povo, né, do que é bom, não é interesse político, você conseguiria arriscar qual das gestões aí que estão sendo mais votadas, que tem um plano energético mais coerente? Eu não vejo muito plano energético na segunda parte, mas no atual governo eu vejo uma movimentação sustentável. E eu não sei se isso vai ser o interesse da concorrência, vamos dizer assim. Por quê? Nosso país é um país rico em muita coisa. Nós somos, acho que, um dos países mais ricos em tudo. Tudo, né? Tudo. Não tem, a fala já diz, né? O que planta dá. Então, ninguém passa fome na sociedade se for carpir um terreno, for fazer. A verdade é essa. Só que muita gente encosta. E não só encosta. Por que tudo que nós fazemos hoje é muito difícil? Como empresários, vocês sabem que os impostos comem a gente. Sim, muito. O vizinho abre ali, vende na casa dele um produto, não paga imposto ou bota no nome de laranja. Não, a gente esfregou na nossa cara aí a gasolina agora, né? Exatamente. A gente que é do Rio, principalmente, Exatamente. Né, então, eu vejo assim, por que é o momento certo? Eu tenho só uma palavra em cima dessa situação, é assim, eu tenho princípios e valores. E me agrada dentro da gestão atual. Princípios e valores. E eu tenho uma outra coisa. Não foi uma gestão de 4 anos livre de fazer o que quer. O cara pegou uma pandemia no meio do caminho. E por mais que você queira julgar as ações dele na pandemia, a verdade é que a pandemia entrou no meio. E é difícil você fazer uma gestão em 2 anos. E o que eu vejo, o que eu acompanho, é o interesse da outra parte extremamente voltado a fazer fazer melhor o que ele deveria ter feito lá atrás. Ele atingiu uma classe? Atingiu. Conquistou uma classe? Ok. A que custo também, né? Mas é como, não sei quem perguntou, né? O presidente que é ignorante, fala não sei o quê. Perguntaram para um assessor dele, alguma coisa, sei lá quem que era. Ele falou assim, cara, você está falando de um cara que fala desse jeito, grosseiro? E não pode ser, porque não podemos ter um presidente desse. Tá, então podemos ter um ex-presidiário como presidente, julgado pelas ações no governo. Então, a minha posição política hoje é manter o presidente, manter a governo, porque eu acho que merece mais um tempo de gestão. Porque eu não vejo, para mim, na área de sustentabilidade, ele está investindo. Tu acha que nessa área de sustentabilidade a gente viu o Bolsonaro se eleger usando muito a bandeira do nióbio, né? Falando muito do nióbio, aquele negócio todo. E aí eu já vi algumas coisas aí, apesar de... É muito difícil entender o que está acontecendo, porque você tem que pesquisar muito. Isso aí. Então, como a gente na borracharia não tem tanto tempo à toa, não dá para pesquisar tanto, e também eu prefiro ficar um pouco alheio a qualquer informação que chega. Mas eu vi que tiveram alguns projetos aí de nióbio, grafeno e tudo emergindo nisso tudo aí. Isso. Tu acha que o GNV e o GLP, eles são um pouco beneficiados por essa energia limpa? Porque se tu for parar para pensar, o carro elétrico, beleza, vai ter que ter bateria de nióbio, vai ter que ter lítio, ou vai ter que ter o que for. Mas assim, eu vejo um pouco o petróleo ser um pouco jogado de lado em pró desses outros. Tu acha que o GNV ele vem mais engatado nesse tipo de matéria-prima ou ele fica ainda muito mais acoplado ao petróleo? Então, nós somos autossuficientes. Só não somos por conta das usinas e por conta da tubulação, distribuição no país todo. Se a gente olhasse para o lado do elétrico, do híbrido, com o gás natural, com o biometano, aí nós estamos falando de algo sustentável. Não importa que vai usar o nióbio,
para bateria, o que seja, porque é quase que a gente perde a última também de nióbio, porque foi vendida para a China e ia ser vendida também. Então, até eu entendo que o governo atual segurou isso, mas falando da sustentabilidade, o nosso país, por exemplo, você pegar a SEDAI no Rio de Janeiro, esse tratamento de água que tem gera gás natural, gera biometano. Nós temos o lixão aqui, administrado pela Urca, no Rio de Janeiro, é vendido. Tem muito posto de gás aqui, por exemplo, um da região é aquele da Salvador Allende, que é um posto de gás novo ali, e ele é abastecido por carreta, não tem tubulação. Lá em Petrópolis, né, então, também, na exato. Serra. Só que esse gás é pego lá no lixão. Então, é um gás... Aí sim sustentável. É sustentável. Agora, se a SEDAI fizesse isso no tratamento de água, ia gerar milhões de metros cúbicos. Sim. Sem precisar. Então, o petróleo é sujo, de fato é. Mas dentro das suas frações de retirada de diesel, de óleo puro, de diesel e tantas outras coisas, o gás natural seria o carro-chefe do mercado. Porque nós somos autossuficientes, nós precisamos de pouco investimento, baseado em investimento é pouco. Nós já temos isso daí dominado no Brasil. E por que não leva para frente? Então, eu não consigo entender essa política, mas é o que eu estou te falando. Existe assim, vamos manter o preço alto. Com qual propriedade? Com qual... Não existe, eu não consigo entender isso. Porque falando de outra fonte energética, tem o álcool, né? O etanol, Sim. Que o Brasil ele é pioneiro. Pioneiro. Você acha que existe um caminho para etanol e GNV caminharem junto para um Brasil, pelo menos para sustentabilidade local aqui? A gente conseguiria diferenciar a nossa malha, ser mais competitiva por ter essa estrutura, a infra, né? Porque hoje não são todos os lugares que você consegue ter GNV e a malha elétrica também não está... Então, as duas coisas, se a gente usar o etanol, que é um estudo já feito há muitos anos, por exemplo, usávamos dentro da Bosch, a gente tinha um projeto chamado diesel-etanol. Então, misturava o etanol no diesel para a gente gerar o que a gente gera hoje no diesel-gás. Só que os interesses ainda da fábrica, por mais que foram feitos testes, isso mexeria com o mercado de abastecimento, de quilometragem, de tudo isso. Então, se nós falássemos de etanol, gás natural e elétrico, a gente estaria super bem. Nós iríamos ser o país que menos emite. Só que isso funciona no nosso país? Os interesses estão para isso? Criar dificuldade para vender facilidade, né? É o que eu falo. Como é que fecha, falando do gás natural, como é que pararia as instalações clandestinas para não explodir carro? Alguém está vendendo para esses caras. Sim. Fecha a torneira e não deixa vender mais. Não, mas aí eu quebro, eu preciso de grana. Aí o cara sai daqui, vai para a Argentina, como foi feito há muitos anos atrás, vai para a Argentina e manda o produto para o Brasil. E vende qualquer coisa aqui. Infelizmente, nós temos, eu digo assim, o maior problema começa no próprio ser humano. Então, eu preciso sobreviver. Sim. E o cara faz a qualquer custo. Então, quando a gente fala de um governo que deveria ser voltado para isso, é excelente a ideia. Mas vai afetar quem? Os interesses, né? Os amigos Quem é que rei. vai parar de botar dinheiro no diesel, no agronegócio? Quem é que vai parar? Então, esses banqueiros, como é que vai ser isso? Então, mexe na estrutura. E quem quer botar a cabeça na guilhotina? Ninguém vai fazer isso. Então, vai mexendo devagarzinho, vai mexendo aos poucos, para não dar... é foda. É foda. Exatamente. Resumindo isso daí, a gente fala do Tropa de Elite, pô. O que é o Tropa de Elite? Vamos fazer a hora que o cara olha e fala, meu irmão, esquece. E a gente O bagulho tá vindo de Brasília. Iniciante, né? A gente tá num lugar que não é para iniciante, né, cara? Aí entra aquela fala, né, que sai no TikTok, como é que é? O Rio não é para amadores. Não, ele fala assim, se não tem as manhas, não entra não é isso que fala? Pô, se não tem a ajuda do profissional. Se não tem a ajuda do profissional. Exatamente isso, filho. Aí você vai entrar nesse mercado, você tem que saber a realidade do teu mercado. Então, eu sou alto nível. Ou eu entro para pagar imposto ou eu não entro.
Ou eu entro para converter para uma linha, para um cliente prêmio, ou eu não entro. Não é porque o meu cliente tem que ser prêmio. É porque o cuidado que tem que ter é prêmio. É um cara que cuida do carro, é um cara que trabalha com o carro. Então eu não vou concorrer com um cara que vende kit a 2.300, 2.500, 3.000. O meu preço é esse, minha mão de obra é essa, meu sistema é esse. Então, mas no mercado as pessoas não pensam assim. É verdade. Infelizmente. Então, a sustentabilidade seria muito bom com biometano, seria muito bom com gás natural e seria muito bom com etanol. Mas a gente não tem interesse. Aí talvez a sustentabilidade do sistema não ia ser tão boa. A sustentabilidade, alguém ia perder a cabeça, alguém ia ser julgado, ia talvez até preso. É isso aí. E Alexandre, nós estamos entrando aí na reta final. Sim. E, porra, cara, a gente falou pra caramba de gás e GNV, aquele negócio todo. E, porra, eu sinto grato de ter aprendido um monte de coisa aí contigo. E assim, muita gente não sabe, como eu não sabia, que o GNV também dá para ser usado nas pistas, né? Eu queria que tu contasse um pouco dessa experiência tua e a gente tem um futuro próximo aí com a Fórmula Truck e tudo. Tem. Conta um pouco pro pessoal aí, que eu acho que é uma coisa que às vezes também não passa muito pela cabeça dos outros, porque o cara vai imaginar o quê? Porra, quando o gás te falhar, como é que eu vou pegar a reta final, né? Então, acho que dá para desmistificar um pouco do uso do gás aí. Nos carros de corrida, na época da Picape Race, a gente tinha as picape a gás. Sim. Então, a Petrobras tinha, junto com, acho que se eu não me engano, era a Globo, até a Record, não lembro, fazia um patrocínio, filmava, tinha todo um trabalho em cima disso. E ficou assim por muito tempo, até a crise de 2008. Que aí entrou a crise e o pessoal foi tirando o pé. Então, já antes acabou a fórmula, né? Então, isso, para nós, é um interesse de que traz para o mercado, como a Scania lançou o 100% a gás, quando você tem carro de corrida com gás, mostra que você tem um produto eficiente, mas precisa-se de técnicos, engenheiros, precisa de gente capacitada. Equipe eficiente. Então, a gente corria com motores. Nós tínhamos lá motores de 300, 400 cavalos. Era o motor da Stock? Cara, era Ranger, era um parecido, motor, né? A preparação muito parecido, dele. mas um motor ciclo Otto normal andando a gás. Essa era a situação. Não era um motor todo trabalhado, mas tinha um trabalho. Agora, em cima da Fórmula Truck, que você está falando, é um projeto que está nos bastidores de trazer para a Fórmula, não para a Copa Truck, tá? Porque a Copa Truck nós estamos falando das montadoras investindo no projeto. Então, mas na Fórmula Truck, a gente tem a ideia de reduzir emissões, mesmo na competição. Legal. Então, volta para a sustentabilidade. E tu acha que vai perder desempenho? Não acredito, porque na Fórmula Truck vai usar diesel gás, né? E o gás sobe a potência do diesel. Se você tem um motor extremamente taxado, se você meter gás ali, por exemplo, num caminhão, se eu quiser subir 50, 100 cavalos, eu subo. Com gás. Porque eu estou jogando gás numa compressão muito boa, numa taxa muito boa, né? Então, compressão, taxa muito boa. E aí eu vou ter uma eficiência muito maior. Só que isso a gente reduz. A gente capa a potência. Porque se você não controlar, você sobe a potência do diesel. Então, a verdade é que esses caminhões rodam com 1.200 cavalos. E vão subir. Só que são motores para 3 corridas, 2 corridas. Né? Motores que são feitos direto, abre, limpa, faz, troca peça. Então, nós temos até um engenheiro amigo nosso que correu, como engenheiro mesmo da Fórmula Truck. Trabalhou um tempo, amigo do Henrique também. E aí ele pôde experimentar bastante coisa e ele tem dado um apoio para a gente nesse desenvolvimento. Como sistemista, é bem interessante. Legal. Então, assim, para nós isso só é aparecer. Sim. Né? Como fala do 100% gás hoje. Quando a Iveco lança, quando a Scania lança, é o que nós temos de propaganda. Ganha autoridade, né, Vai ganhar autoridade. E se quisesse, ganharia muito mais, como a Fórmula Truck, como a Picape Race. Por que acabou? Parou o investimento. Parou o patrocínio. Vamos tirar, porque isso daí está dando muita moral para o gás. Então, se está dando moral, vamos parar de dar moral, porque senão continua vendendo. O mercado estava num ascendente muito grande. E aí foi obrigado a tirar o pé. Lembra da crise do álcool? Lembro. É isso aí. Sempre tem um porquê. Infelizmente. Normalmente não é o teu interesse nem o meu. Né? Não. Sempre tem um porquê. Quem está na ponta sempre vai sofrer um pouco mais. E aí?
Queria te agradecer. Não, cara, eu quero fazer uma antes de agradecer. Agradecer. Eu te joguei uma bola pra ver se tu fazia uma, né? Tinha uma na manga aí, que você sempre tem uma boa na manga, né? Não, mas sabe o que eu queria, cara? Não, sabe o que eu queria? Eu queria o seguinte, todo podcast a gente meio que cai no mesmo esquema, que é uma coisa que eu acho que é uma das coisas que mais importantes para quem tá procurando a informação aqui, que é a questão da manutenção preventiva. Ah, beleza. E assim, pô, eu acho que era uma coisa que ia fazer um serviço muito bom pra galera que tá vendo aí tudo. Falar um pouco dessa manutenção preventiva da parte do gás. Quais são os componentes principais? Aonde que a pessoa pega a informação? Porque o gás não tem no manual. Né? A gente sempre fala, faz a manutenção preventiva do jeito que está escrito no manual. Sim. Mas como não sai de fábrica, não tem. O que é aí o cara ter o carro a gás rodando, por tudo que pode rodar, 1 milhão de quilômetros, como tu falou que rodou, sem precisar tá tendo que desprazeres no meio do caminho. Fazer reparação, né? Beleza, ótima pergunta. Vamos lá. A manutenção do GNV, você falou de manual, né? Nós temos lá na Auto GNV até 300 mil km. Então o cliente vai seguir como se fosse um plano de manutenção mesmo da concessionária ou das grandes oficinas, para que ele possa não ter surpresa no meio do caminho. Mas vamos falar do que é mais importante. Você instalou o kit gás, você pode voltar com 10 mil quilômetros para dar uma verificada. Chicote elétrico, mangueira, seu redutor está fixo direitinho, o suporte está bem fixo, você não teve nenhum vazamento. Essas coisas porque você fez uma instalação de equipamentos. Então ali você vai fazer uma revisão, uma inspeção visual. Não tem nada, às vezes um ajustezinho, outro, meu carro está fazendo um pouco, queria melhorar a autonomia, esse tipo de coisa. Isso na parte de regulagem. Mas de manutenção, passou dos 10 mil, você só vai voltar com 30. Porque a média hoje que a gente tem da vela de ignição, por exemplo, a média é de 30 mil km, pelo menos. Não é isso que a gente tem hoje de percepção? Uhum. Então, se a pessoa volta com 30 mil, ela volta não para verificar o gás num todo, mas ela vai voltar só para trocar o filtro do GNV. Uhum. O resto é manutenção do carro. Entendi. Não tem nada para fazer. E com 60 mil, que a cada 30 mil é o meu plano de revisão. Com 60 mil, ele vai voltar lá para trocar o filtro. Ele vai fazer a limpeza dos injetores do gás. Por qual motivo? Porque o abastecimento do posto gera óleo. Uhum. Vem óleo pela tubulação do posto, gera para o cilindro, que gera para o redutor, que vai mandando lá para a galeria dos injetores, que nós chamamos de reio. Esse reio foi feito para trabalhar com gás e não para trabalhar com líquido. Então, o que acontece? Nesse momento, a gente retira os injetores e faz limpeza, retira o cilindro e faz dreno. Joga o óleo que tem dentro do cilindro fora. Então, essa é a manutenção de 60 mil km. Aí, depois, vem a de 90 mil km. Vai verificar filtro e verificar se tem que trocar alguma mangueira, alguma coisa assim. Então, a revisão do gás não tem quase nada. Isso nós estamos falando de quinta geração. Tá? Terceira, o que ele provoca? Lembra da regulagem que eu falei lá atrás? A regulagem, muitas vezes mal feita, vai provocar mistura pobre. Vai ter problema de mau funcionamento, que pode aumentar, dentro da ignição, a dielétrica para a vela romper, a faísca, vela, bobina. Isso aí vai romper. E um erro muito grande dos usuários, é até importante falar isso para os nossos seguidores aí, eles têm que saber o seguinte, que a vela de ignição ela tem que ser trocada. Ela não é assim, a minha dura 200 mil km. Porque não importa se ela dura 200 mil km. É como se fosse o óleo. Exato, pô. Não importa, é uma manutenção que você tem que fazer. Então, se ele trocar, vamos falar de um carro que componha fio de vela, bobina e vela. Ou mais conhecido como cabo de vela, bobina de ignição e vela de ignição. Se ele tem esse conjunto, o que acontece com a vela quando ela desgasta? O que eu costumo dizer é que quando você dá um salto, dá um pulo daqui a ali, você vai dar um pulo perto de 1 metro. Teu corpo resiste pulinho de nada, 1 metro. Mas se eu pedir para você fazer um pulo de 2 metros, o que você vai dispor? De mais? Energia. Se a vela tem uma calibração, o eletrodo dela... Carvãozinho. Um carvãozinho. Conhecido. Vamos falar do carvãozinho? Então, ela tem lá uma calibração de 70, de 80, 90, não importa. Se ela foi feita com 80... E ela vai começar, o eletrodo vai começar a consumir. Sim. O que vai acontecendo com a distância? Aumentando. O que vai exigir mais de quem?
Do fio de vela, da cabo de vela e da bobina. Então ela vai ter que carregar mais para soltar, não é isso? Então é aí que detona vela, cabo de vela. Dominó, né? Então o problema não está no gás. O problema está que o cara deixou passar a manutenção preventiva da vela, levou ela ao limite e vai gerar manutenção do carro. Só que ele vai na oficina, o carro apresenta o seguinte mau funcionamento. Ele liga no gás, o carro está lá. Ele passa para o líquido do carro. O que o mecânico fala? É do gás. É. Não é do gás, querido. Você já olhou vela? Já olhou cabo de vela? Sim. Bobina? Limpou o corpo de borboleta? Viu se não está com o bico de injetor sujo? Passou na máquina para ver se tá tudo alinhadinho? É simples. Agora, para você fazer... E a outra coisa que muita gente esquece é o filtro de ar, né? Ah, porra. O filtro de ar é igual o filtro de cabine, né? Filtro de cabine também. O filtro de cabine é pior do que o filtro de ar, né? É. Mas o filtro de ar, eu costumo tentar explicar isso para os nossos clientes assim. Você usou máscara? Usou? Então. Quando a máscara fica no teu rosto, você não perde um pouquinho da respiração? O filtro de ar, quando vai entupindo, filho, é a mesma coisa. O motor não respira. Se você não tem motor respirando, você não tem um volume certo. Se você não tem o volume certo, você tem que fazer a injeção trabalhar diferente, vai aumentar o consumo, vai fazer um monte de coisa, vai judiar do motor, vai judiar do funcionamento. Então, quer dizer... E é tão barato o fio de ar, né? É tão barato. Então, a pessoa... Mas tem gente que tem prazer. Eu tenho clientes que eu falo para ele, troca a vela com 30 meses. Ele fala, a minha dura 50. O do meu amigo dura 100. Você tem certeza disso? Você está certo disso? E aí, quando troca, não troca só a vela, troca a vela. Então, cabo, aí o cara vai lá, porque ele foi indicado pela oficina mecânica. Não, vai no Alexandre da Auto NV, que lá os caras resolvem. Aí vai lá. Chega lá e o primeiro diagnóstico nosso. Funciona o motor no líquido. Bota no scanner. Faz um relatório de saúde. Pega todas as falhas de todos os módulos. Fez o relatório de saúde. Um veículo chama primeira vez, quando nunca apareceu na minha loja. Então, o veículo é nomeado como primeira vez. Chega lá, se é a primeira vez, ele tem uma lista com 40 itens. Ele vai fazer a lista de tudo. Check-up. Igual a BNT. Checa tudo. Não importa se vai fazer ou não vai fazer. Checa tudo. Checou tudo. Fala, agora vamos verificar a vela. Filtro de ar. Limpeza do TBI. Verifica, mede a continuidade do cabo de vela ou entra com o osciloscópio para verificar o conjunto. Tá tudo. Ah, não, aqui tem um problema no primeiro cilindro. Tem um misfire no primeiro cilindro. Beleza, o misfire é provocado pelo quê? Não, só dá no gás. A luzinha começa a piscar quando está no gás. É assim que o pessoal fala. Tá, mas por que está no gás? Porque a velocidade de queima, a temperatura de queima, tudo é diferente. Então, o gás só está dizendo para você, ei, vai dar ruim. É melhor você dar uma... É um mensageiro. Mas os caras olham como um bandido. Sim. Aí, ele só tá... o problema antes. Ele vai falar, cara, já tá começando a dar pau, não é melhor você dar uma olhadinha, não? Para o carro e vai no mecânico. Mas aí, aí o nosso trabalho tira tudo e fala, o teu problema é vela, cabo de vela, limpeza do TBI. Aí o que o Alexandre da Auto NV vende? Injeção eletrônica. Que o mecânico devia fazer. A verdade é essa. Entendi. Eu acho ruim disso? Claro que não. Mas eu instruo o cliente. E quando é cliente primeira vez, eu digo para ele assim, você está vindo da onde? Ah, foi a Widman que indicou. Como eu já tive vários carros da Widman. Foi a Widman, inclusive eu sou cliente Widman também. Aí, indicou. Você já pediu para verificar? Porque se for relacionado a isso, você não fez revisão há tanto tempo, volta lá e pede para eles fazerem. Para você resolver primeiro a parte mecânica, para depois você vir ver do gás. Mas quando o cliente não confia nem no mecânico que ele tem, ele diz o seguinte, cara, você resolve tudo? Eu resolvo. Então tá, faz aí. Por exemplo, eu tenho diagnóstico de motor, de afundamento de válvula, eu tenho diagnóstico de sensor de rotação, de fora de sincronismo, o cara botou a correia errada, não está no ponto. Aí o cara vai no mecânico, vai no outro mecânico, vai na loja de gás, vai não sei o que, e termina lá comigo. Aí eu vou lá, vou ver sincronismo, vou medir com o transdutor, vou dar pressão no cilindro, vou medir com o osciloscópio, vou fazer o que a mecânica deveria fazer. Sim. Aí eu digo para o cara, o seu problema é motor. Vai ter que voltar lá e fazer motor. Então, esse tipo de situação, ela é uma manutenção muito simples de ser feita. A oficina mecânica pode fazer,
E como eu atendo várias oficinas, tá com dúvida? Me liga. Eu costumo dizer, né, que quando eu não sei fazer, eu ligo para quem sabe. Então, eu brinco muito com o Henrique com isso. Quando aparece alguma coisa que está difícil para mim, eu falo, segura aí, querido, que eu não tenho um problema de ligar para o cara e falar assim, já pegou o defeito? Como eu já falei com o Bruno da 2001, como eu falo com os outros do mercado, como os outros têm grupo para falar um com o outro. Já pegou esse carro? Já pegou aquele carro? Lembra a Jeep Compass quando teve problema de parte elétrica? O Onix Turbo teve problema de motor, teve problema de parte elétrica. Só que o cara tira o carro zero da oficina, da concessionária, vai na oficina, bota gás, dá problema. Qual é o problema? É o gás. É o gás, é. Aí pronto, é o gás. E a gente escuta diversas coisas. O pneu furou, o barulho apareceu. Às vezes você pega, instala kit gás no carro do cliente, ele volta. Meu pneu começou a vazar. Mas infelizmente, meu carro está puxando para a direita. Meu Deus do céu, Jesus, é isso mesmo? Não, agora está consumindo mais. Tem gente que fala assim, eu estou falando porque é uma verdade. Tem gente que fala assim, o cara tem 15 metros cúbicos de gás no abastecimento. 15 metros cúbicos. Aquele carro é para rodar 160 km. Ele diz assim, ó, o meu carro só roda 30. Aí eu sou mecânico e eu penso, você está sentindo cheiro de gás? Não. Falei, querido, para você consumir 15 metros cúbicos de gás em 30 km, seu carro não ia nem sair do lugar. Porque encharcar teu carro de gás. Então não é 30. Aí você tem que construir a informação para o cliente de que não é 30. Não, é impossível consumir com 30 km 15 metros cúbicos de gás, porque no valor de estequiometria não vai dar certo isso. A conta não fecha. Então, esse tipo de informação, eu já peguei caso na oficina que o cliente volta, está com barulho, a gente vai lá na mala, tem uma ferramenta solta no step. Isso aí acontece em oficina, não acontece? Um caso clássico lá, que o Levi, cara, o Levi trabalha com a gente, eu devia ter 6 anos de idade. Pegou um cliente lá em Itaipava e, não achava o barulho do carro, e troca isso, troca aquilo. E o carro do cara, porque o ruim é quando o carro do cara já tá com a suspensão toda variada, que tu anda, que tu fala, tá tudo solto. Não aqui. tem nem como eu dizer que o barulho... Exatamente, tu troca. E o barulho continua o mesmo barulho. Nossa, e olha pra cá, olha pra lá. Daqui a pouco, tinha um bonequinho de comandos em ação dentro do porta-luva, atrás do manual. O cara bota o manual e o bonequinho ficava lá. Só um lugar que ele andava que dava aquela vibração. E não achava. Um belo dia tirou, o molequinho tinha perdido lá, o filho do cara tinha perdido o boneco. Faz parte. Um barulho aqui. Coisa de oficina. A gente já desmontou o carro quase inteiro. Arrancamos para-choque, arrancamos um monte de coisa para tirar barulho de carro. E, na verdade, não tinha a ver com barulho. Nossa, às vezes é uma peça solta dentro da porta. Até uma chave, né? Uma chave. Tem mecânico que deixa a chave lá. Não, tem. E tem oficina de gás que deixa alicate de pressão. Alicate de pressão, mestre. De vez em quando aparece alicate de pressão. Pendurado. Na cabecinha ali do amortecedor. O cara bota ali pra todo travar. Mundo faz. Coloca demais, nossa. Faz parte, é isso aí. Foi muito bom, gostei muito, aprendi bastante. Espero que muita gente tenha aprendido aí. Legal. E para o pessoal que tá vendo a gente aí, tá seguindo a gente, para não ficar sofrendo com o GNV, como é que eles te acham aí nas redes sociais, no Instagram, no YouTube? Isso aí, nós temos, vamos lá, nós temos Instagram e YouTube e é Auto GNV. Só digitar Auto GNV no Google, vai nos achar lá vai ter todas as informações, algumas dicas lá. Tem alguns vídeos explicativos. Legal. Alguns defeitos de carro que a gente publica para ajudar. Então, assim, tá precisando do GNV, vai procurar Auto GNV. Isso aí, muito bom. Senhor Alessandro, muito obrigado. Foi bom pra caramba. Acho que teria assunto aqui pra gente falar muito mais, mas o espaço é curto. Então... Isso aí. E pra você que assistiu até agora, ou assistiu o pedacinho final, sei lá que parte você assistiu, segue aí, cara, Piloto Automático Podcast. A gente precisa monetizar essa bagaça pra não acabar, porque afinal de contas, meu amigo, nem relógio funciona. Ajuda a gente a chegar aos 1000 inscritos. Isso aí, ajuda a chegar lá, compartilha com a galera. Não, faz parte. Não se esqueça que a gente grava aqui o Piloto Automático nos estúdios Seu Pod. Seu Pod aqui no Citar América, na Barra da Tijuca. Se você quiser gravar um podcast, se você quiser gravar um modelo ou uma mensalidade, o que você quiser, o Seu Pod está aqui para fazer o podcast dos seus sonhos. Com câmeras profissionais,
O ponto é excelente para quem quer trazer convidado, para quem quer trazer os amigos, a família. Muita gente legal gravando aqui. Então lá no @seupod.cast, você vai achar lá no Instagram, vai falar com a Nana. A Nana é a melhor pessoa do mundo, então ela vai te dar uma atenção super nota 1000 lá. E se você tem o sonho de gravar o seu podcast, bora pro seu pod, que a gente se encontra aqui. É isso aí. Te vejo na próxima Piloto Automático.